Fala, fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pelo Mundo Podcast. Hoje eu tô aqui com os meus parceiros nessa empreitada, novamente, voltando para esse segundo episódio. Fala, Léo, como é que você tá? Seja bem-vindo aí. Opa, tudo certo, galera? Estamos aqui de novo. Estamos aqui com o Gustavo Oliveira. Fala, galera. Hoje eu prometo que eu não vou falar muito, né? Hoje eu não sou convidado, hoje eu tô aqui participando pra gente entrevistar a nossa convidada especial. Hoje a gente tá com um convidado diferente aqui hoje. A menina viajou vários países, brinquei com ela aqui antes da gente começar o programa, que eu não consegui contar a bandeirinha de países que ela já visitou no Instagram dela. Ela recém chegou da Austrália e a gente trouxe ela aqui para bater um papo dessa experiência que ela teve nesses últimos tempos no intercâmbio dela. Emily, seja bem-vinda, obrigado pelo convite, tá? A gente conseguiu a Emily também por uma indicação de uma parceiraça nossa, que é a Gabi. Depois na descrição a gente vai colocar o @ da Gabi aí. Sigam ela no Instagram, ela fala muita coisa sobre a Austrália lá. Seja bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade, a gente quer saber muito mais da sua história. A gente quer saber de toda essa experiência que você teve. É muito legal te ter aqui hoje, tá? Obrigada. Primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo que senta aqui. Como que o bichinho do intercâmbio te picou e o porquê você decidiu fazer intercâmbio? Então, né, eu comecei com a ideia de fazer intercâmbio por conta que eu tinha começado no terceiro ano do colegial e veio aquela pressão, né, ou faculdade ou alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. E eu queria fazer medicina de começo, era meu sonho de vida fazer medicina, só que é uma faculdade muito cara, né? Então eu falei, eu não vou entrar na faculdade pra no meio dela eu desistir. Daí eu já fazia 4 anos que eu fazia curso de inglês e eu sempre gostei de viajar, só passear, essas coisas. Daí meu pai começou a comentar sobre intercâmbio. Ah, o que você acha de um intercâmbio? Eu falei, pior que é uma boa ideia, né? Eu comecei a pesquisar mais a fundo. Eu falei, eu acho que intercâmbio vai ser uma boa, passar uns 6 meses, né, ver como que é. Daí começou a surgir a ideia, que foi quando eu comecei a pesquisar mais, ir atrás das agências, atrás de qual país. Eu vi que você tem, a gente conversou aqui antes, eram 7 bandeirinhas lá na sua bio do Instagram. A última delas foi a Austrália, porque você voltou da Austrália faz 3 semanas. Essas viagens anteriores que você fez, nenhuma foi para estudo, tudo foi passeio. Foi passeio. Todas foram passeio. Então, talvez o bichinho do intercâmbio já tinha picado um pouquinho antes, porque exato. você... Eu sempre tive esse interesse, assim, e também quando você viaja para fora, você percebe a necessidade do inglês, da falta do inglês que você tem. Ainda mais quando eu viajei a primeira vez, foi quando a gente foi para os Estados Unidos e para Orlando, e lá você tem que falar, assim, na hora da imigração, então você sente aquela necessidade, aquela falta do inglês, né? E na época que a gente veio, eu não fazia curso de inglês ainda. Daí depois eu viajei para outros países também, para a Europa, e lá também, por mais que tenha alguns países da Europa que eles não gostam que você fale inglês, querendo ou não, é a língua mundial, né? Então você acaba tendo que falar bastante. Você foi pra França? Fui pra França. Você não esqueceu a sua bolsa do ônibus que vai? Não, eu vi essa, não. Não esqueci. Ufa. Mas minha irmã foi roubada na França. Sério? Sério. Coisas que só acontecem também com a minha família. Mas não tem problema. E aí você sentiu essa necessidade do inglês e você não tinha estudado inglês antes, nem Não, aqui no ainda Brasil? Ainda não. Tá. Não, no Brasil eu já tinha estudado, perdão. Eu estudei 4 anos aqui no Brasil antes de ir pra Austrália. Por isso que também surgiu esse interesse no intercâmbio. Porque meu professor falava também, eu tava acabando o curso da escola, e ele falava, olha, você precisa fazer alguma coisa com seu inglês, você não pode ficar parada, porque inglês, tipo, você não esquece totalmente, mas você vai perdendo o hábito, né? Vai enferrujando. Exatamente. Né? E ele falou, não, você precisa fazer alguma coisa. Daí também começou a surgir essa ideia vindo daí. Daí eu tinha feito 4 anos de inglês aqui no Brasil. A galera deve estar olhando e falando assim, gente, essa menina fez isso, ela tá aí com o quê? Ela foi fazer intercâmbio na Austrália com 15? Não, a Emily tem idade pra fazer intercâmbio, fiquem tranquilos, tá? Porque a galera deve estar olhando aqui e falando, essa menina já viajou tanto. Eu tô olhando aqui na câmera, ela parece que tem 15, 14 anos. Não, você tá com quantos anos, Emily? 18 anos. 18. Eu vou fazer agora 19 em dezembro, mas eu fiz 18 e fui pra Austrália. E aí você fez o ensino médio, sentou com seu pai e falou, agora a gente precisa que você vá fazer a faculdade ou que você vá fazer o intercâmbio. No começo do terceiro eu já tinha decidido que ia ser Austrália. Que ia ser... Austrália não, perdão, que ia ser intercâmbio. Tá. Porque daí eu falei, pelo menos se eu já decidi isso no começo do ano, daí eu já saio um pouco dessa pressão de vestibular, de faculdade, de passar em Enem, essas coisas, né? Foquei mais no intercâmbio mesmo. Então eu comecei a planejar meu intercâmbio 1 ano antes. Então, tipo, no final, assim, no meio do meu intercâmbio eu já tinha certeza. No meio do meu colegial eu já tinha certeza que era o intercâmbio que eu ia fazer. Eu não vou perguntar pra você, Léo, se você lembra do seu ensino médio, que o seu tá um pouco longe. Faz tempo, hein? Gu, você tinha esse pensamento quando você era novão e tava no ensino médio? Não, nunca tive essa ideia. A minha surgiu na faculdade.
quando eu comecei a ver alguns amigos indo para Irlanda. Né? E Então, eu vou falar um negócio bem legal, porque raramente os estudantes saem desse caminho Brasil, que é ensino médio, vestibular, faculdade. Você vai fazer medicina, então... Não mais. Não mais? Não No começo do ano mais. você já tinha desistido de medicina? Já tinha desistido. Então eu ia falar assim, mas medicina mais 7, 8 anos estudando, casamento, casa, filho, e enfim. Então normalmente ciclo, né? brasileiro tá nessa linha. Acho que a Emily por já ter viajado e provavelmente seus pais são pessoas que são mais Sim. abertas, mais culturais. Não, filha, seguinte, começo do ano, pensa aí se você quer fazer uma faculdade ou se você quer fazer um intercâmbio, decide aí. Começou o terceiro ano que você tá falando, aí você decidiu sobre Austrália. Daí começou qual é o país, né? Tá. Porque é a primeira pergunta. Eu não queria Estados Unidos porque eu queria muito trabalhar, por conta que eu já ia fazer 18 e tudo mais, então eu queria muito trabalhar. Estados Unidos é um pouco mais difícil, né? Você tem que trabalhar de au pair. E eu não... Tipo, eu gosto de criança, mas eu não tenho muita essa habilidade com criança. Eu falei, então eu não queria trabalhar de babá, de nani, nem au pair. Se é tipo, se a criança é minha, beleza, mas exato. se não é minha, Minha eu quero sobrinha devolver pro pai. Exatamente. Minha sobrinha, ok. Outras... Daí, Canadá também, eu até pensei no Canadá, só que porque todo mundo falava que era muito frio e também que era um país mais pra quem já vai fazer técnico, essas coisas, né? Vai se especializar. Então, eu falei, Canadá também não. E Irlanda eu não queria ir para a Europa. Porque eu não acho a Europa assim. Eu gosto da Europa, mas eu não queria um país pra morar, assim. Eu acho que na Europa não ia ser muito legal, não seria muito meu tipo. Não se encaixa com o seu perfil, Não encaixa né? com o meu perfil, exatamente. E Irlanda também, Europa, muito frio. Eu falei, melhor não. Daí eu comecei a ver a Austrália. Só que, tipo, eu não fazia ideia. Austrália, eu nunca tinha ouvido falar de intercâmbio na Austrália. Falei, Austrália, será que isso daí vai dar certo, né? Daí eu comecei a pesquisar mais, ver vários vídeos no YouTube, ir atrás. Daí, por incrível que pareça, começou a surgir várias pessoas que eu conhecia que eram próximas minhas, que tinham algum parente ou algum amigo, ou já tinha ido para a Austrália. E todo mundo falava, não, a Austrália é sensacional. A Austrália é o lugar de fazer intercâmbio. A Austrália é isso, é aquilo. Você Falei, tem 3 pessoas aqui que pensam da mesma forma. Tá vendo? Exatamente. Eu vou falar só de 2 porque sou eu que estou perguntando. O que você acha de Austrália, Gu? a Austrália é incrível. O que você acha de Austrália, Léo? Cara, eu sou completamente apaixonado pela Austrália. É o lugar, assim, que... número 1 no mundo para se viver, na minha opinião. Então, E você, o que você acha da Austrália Não, pra agora mim, que você a já teve Austrália, eu experiência? sou extremamente apaixonada. É o que eu falo. Se fosse pra eu escolher um lugar pra passar o resto da minha vida, seria a Austrália. Por em questão de qualidade de vida, em questão de segurança, em questão de trabalho. Eu já fui para os Estados Unidos, para a Europa, não escolheria morar nesses países, escolheria morar na Austrália mesmo, porque eu acho que lá você pode ter literalmente o equilíbrio de tudo, assim, você trabalha, mas você também tem a qualidade de vida, né? Quem já foi para lá sabe disso. E para mim o que é primordial, em primeiro lugar, é a segurança, e eu nunca vi um lugar tão seguro quanto a Austrália. Então, eu sou suspeita para falar, mas eu amo a Austrália. eu fico bem legal de você estar falando isso, porque essa nossa primeira temporada, ela realmente Sim. fala sobre a Austrália. Lógico que a gente também é um pouco apaixonado por Austrália, e talvez quando a gente fale sobre a Austrália, brilhe um pouco os nossos olhos. Mas legal saber que para você, para o seu perfil, quando você, viajando o mundo todo, ou, enfim, não o mundo todo no sentido, mas viajando vários países, você conseguiu definir a Austrália sem ter pisado lá como seu destino, Sim. isso faz mostrar que realmente é um local ótimo para você fazer seu intercâmbio e ótimo para você estudar. O seu nível de inglês, quando você chegou lá, como é que era? Eu já conseguia me virar, eu não era fluente, mas eu já conseguia me virar, conseguia pedir uma comida, dar uma conversada com o pessoal, mas também eu falo que o inglês da Austrália é um pouco diferente, né? Ainda mais por conta que é um país muito multicultural, tem muitas pessoas de vários países, então você acaba tendo um choque, né? Que você fala, meu Deus, eu não tô entendendo nada que a pessoa tá falando. Imagino. Porque, tipo, não é aquele inglês americano 100%, né? Então, no começo eu tive bastante dificuldade, assim, pra entender, mas depois ficou virando algo mais natural, assim. Perfeito. Então você definiu o país, Austrália. Você tinha um nível de inglês legal, então, teoricamente falando, você já ia chegar um pouco mais adaptada. Sim. Aí, a partir daí, como é que você foi fazer a escolha da agência? Como é que foi esse momento de decidir entre ir para a agência ou não? Eu sei, porque a gente conversou antes, que não tem bem uma agência nesse caminho. Envolvida. Mas eu queria que você explicasse um pouco Sim. como que foi, depois de ter escolhido o destino, como é que começou a pesquisa de onde você ia estudar, se você ia com a agência ou não, enfim, como é que você pensou essa questão? Claro que todo começo de intercâmbio, a primeira coisa que você faz é ir atrás de uma agência. Então, eu comecei a cotar várias agências, pesquisei aí, até mais porque eu não entendia nada sobre a Austrália, né? Não fazia ideia de qual escola escolher, de qual curso.
Então eu fui atrás de várias agências, eu acho que eu escolhi assim umas 3 que talvez eu iria. E comecei a dar uma olhada. Daí meu pai falou, mas por que você não tenta fazer seu intercâmbio sozinha? Tenta ver pra você tirar o visto sozinha, porque eu já tinha tirado o visto dos Estados Unidos quando a gente foi pra lá, mas é de turista, claro que é diferente, mas é um visto burocrático também, né? Pode ser. A diferença em questão de valor não é uma diferença tão enorme assim, né? Eu acho que são $100 ou $300 a taxa da agência, mais ou menos algo assim, que eu me lembre na época. Então não era algo que fazia tanta diferença em questão de valor de dinheiro. Mas também era uma oportunidade para eu aprender uma coisa nova. Eu também estava no colegial, eu tinha tempo, né, para fazer, eu não tinha muito o que fazer da vida, então eu falei, vou encarar essa. Mas a todas as agências que eu cotei, todas falavam da Greenwich College, todas. Tá. Então eu acabei escolhendo essa escola, acabei indo para ela, e eu falei, então acho que é isso mesmo, né? Daí eu entrei direto em contato com a escola, a moça me mandou as coisas do que eu tinha que fazer, o que eu precisava da minha matrícula, os documentos que eu precisava mandar, me mandou o valor da escola. E você entrou em contato com a escola lá da Austrália? Lá da Austrália. Com o office de lá? Isso. E tudo por e-mail? Então, eu entrei primeiro no site deles, daí lá você faz um cadastrinho pra você se registrar. Daí eles mandam um e-mail pra você. Daí a moça que mandou o e-mail, ela era uma consultora, mas ela era brasileira. Ela tava na Austrália, mas ela era brasileira. Daí eu tudo comecei a fazer por e-mail diretamente com ela, né? Daí ela me mandou o valor da escola, mandei os documentos, ela me mandou o contrato, eu assinei também online. Daí ela mandou as formas de pagamento, fiz o pagamento. Então, daí com ela eu já fechei o seguro-saúde, né? Que já dá pra fechar junto com a escola. E foi assim, foi algo bem burocrático e trabalhoso. Foi extremamente trabalhoso aplicar o visto, principalmente. Era essa a minha próxima pergunta. Eu tava curioso para saber como é que foi para aplicar o visto, assim. Você teve muita dificuldade? Porque, assim, é a parte que leva mais tempo e mais burocrática mesmo, né? Sim. E como é é o que que vai foi? definir se você vai ou não, né? Exato. É mais importante também, dá né? até um frio, assim, eu acho que dava até um frio na barriga de aplicar o visto, assim, por conta que você fala, algo que eu sei que não pode ser não, que talvez não seja aprovado, ainda mais porque eu era nova. Na época que eu apliquei meu visto, eu era menor de idade, por mais que quando eu fosse pra Austrália eu já ia ser maior, mas na época eu era menor de idade, então eles pediram uma série de formulários que na primeira vez que eu apliquei o visto eu acabei nem mandando, porque eu falei, se eu vou ser maior de idade quando eu chegar lá, eu acho que eu não preciso disso. Mas daí depois eles me mandaram o visto de novo, falando, não, a gente realmente precisa desses documentos, que seus pais assinem e tudo mais. Eu tive que mandar de novo, até mesmo isso, meu visto demorou 2 meses pra sair, por conta disso. Isso depois de aplicado, né? Depois de aplicado. Eu apliquei em agosto, ele saiu em outubro, final de outubro. Demorou bastante, em vista das outras pessoas. Mas foi extremamente trabalhoso para aplicar o visto. Eu demorei bastante tempo, acho que, se eu não me engano, são 25 páginas de visto, né? Tem a carta de intenção, que também é a parte mais difícil, né? Que eu tive que fazer a carta eu mesma que fiz, daí eu acabei depois traduzindo para o inglês. Mandei pro meu professor, ele deu uma corrigida, né? Mas, assim, eu não acho algo difícil, não acho difícil aplicar o visto, mas é muito trabalhoso. Você ter que reunir toda aquela série de documentos, preencher todas aquelas páginas com 1000 perguntas, eles querem saber histórico de tudo, histórico da família. Então, assim, foi bem trabalhoso. Ó, eu bem vou te falar um negócio. Eu acho que você vai sair daqui com pelo menos umas 3 propostas de trabalho, porque fazer todo esse processo Sim. é extremamente burocrático. É lógico, você tinha 17 anos, já tinha um domínio no inglês. A gente sabe, porque a gente já começou essa conversa, e nota-se que você é uma menina muito inteligente, então, teoricamente falando, você consegue desenrolar e tudo mais. Assim, você é uma mosca branca, uma mosca azul, sei lá, o que tem de mais exótico possível, porque assim, é um processo bem difícil, bem difícil. burocrático. Primeiro, demanda tempo. Então, todo esse processo que você fez, mesmo você aplicando sozinha, é um processo que demanda, num primeiro momento, tempo. Então, para a pessoa conseguir fazer isso, ela precisa ter tempo. E tempo a gente, necessariamente, estando no Brasil, Não tem. não tem. Sim. Fora, lógico, no seu caso, você estava no ensino médio, é um pouco mais tranquilo, você não tinha aquela pressão de faculdade, de vestibular, então, talvez sobra um tempo maior. As pessoas que estão trabalhando ou que estão com pressão de curso vestibular não vão conseguir ter o tempo adequado para se aprofundar em cada detalhe de cada um dos processos. O primeiro processo com a escola. Dá para você ter esse contato, como você teve o contato com elas, só que qualquer tipo de problema, e graças a Deus não aconteceu com você, mas qualquer tipo de problema que exija uma esfera judicial, você precisa ir lá para a Austrália, Sim. poder fazer esse processo. Ou seja,
a gente acha totalmente arriscado os processos serem feitos dessa forma. Sozinha. Graças a Deus o seu deu Sim, certo. Até o contrato, né? Que eles mandaram tudo em inglês, né? Mandaram tudo em inglês. E aí Tudo você em inglês. conseguiu ler, Não, eu traduzir. traduzi pro português. É, Traduzi O famoso tudo. Google Translate. Google ali, Translate, porque coloquei lá o documento. Era nada mais que a carta de oferta da Sim, escola, é a né? carta Não de era um oferta. contrato com Sim, alguma... Cara, eu queria primeiro te dar parabéns pela iniciativa e por conseguir fazer isso, Sim. né? Embora tenha demorado um pouquinho mais do que naturalmente demora. E aí aquela pergunta, né? Que acho que todo mundo tá pensando. Se você fosse fazer de novo, você contrataria uma agência dessa vez? Vale a pena você, Olha, de repente, não ter esse trabalho todo? pelo valor que depois, colocando no papel o quanto eu gastei e o quanto é o valor de uma agência, talvez eu acho que eu escolheria pela agência para não ter todo esse trabalho. Porque o valor não é tão grande, não é uma diferença gritante, então... Em média, $100 aí, né? Que as Exatamente, agências que cobram. acaba saindo, estourando no máximo uns R$ 500 de diferença, né, no nosso 300 dinheiro. 300 e pouco, né? O Exatamente, dólar estourando. australiano. Então, acho que eu optaria pela agência para não ter todo esse trabalho, ainda mais que hoje em dia minha vida é mais corrida e tudo mais, na época eu não tinha mais tempo. Eu acho que eu optaria pela agência, sim, com certeza, por ser Eu não conseguiria fazer meu visto sozinho. Eu tô achando demais a Emily. Também, eu tô Falei, muito- cara, caramba. eu juro por Deus, na hora que a gente desligar as câmeras, a primeira coisa que é, eu vou tentar pedir pra ela deixar o currículo ou o LinkedIn dela comigo. Porque, meu, se ela conseguiu fazer com 17 anos, mano, essa menina deve ser um fenômeno pra trabalhar com a gente, mano. Fica a Sim. dica aí. Gente, eu só libero Eu o mando meu LinkedIn. currículo. Tá querendo trabalhar, porque a gente já vai sair daqui com proposta, viu, Emily? Sempre bem-vinda. E é estudante Boa. que todo mundo queria, né? Super agilizada, tipo, faz acontecer mesmo. Parabéns. E aí, depois dessa, vamos dizer, dessa Posso maratona... perguntar mais uma coisa sobre o Pode, visto? pode. Fica à vontade, É que eu Gustavo. fiquei muito curioso, né, tipo, todo o processo. Porque, tipo, realmente a gente trabalha em agência de intercâmbio, né? A gente trabalha com isso. A gente não lida com visto diretamente, Tem um né? departamento todo Tem só um pra depart- fazer Só isso pra que você visto. fez Tem um sozinho. departamento só de visto. Gabriel, um abraço, viu? Obrigado por fazer a nossa vida ser um pouco mais fácil, tá? Então, e aí, a parte mais delicada que eu considero na aplicação do visto é a carta de intenção. Sim. Porque para os Estados Unidos a gente está acostumado que é entrevista, você vai lá, responde as perguntas. E para a Austrália, a carta de intenção, quando você escreve a carta, né, explicando o motivo que você quer ir para lá, né? E essa carta a gente sabe que tem uma essência, que você tem que falar para a Austrália que você está indo, né? Que você tem objetivos lá, que vai ser importante para sua qualificação, por exemplo, aprender o inglês, para sua carreira aqui no Brasil, alguma coisa assim, mas que você volta. E como você teve essa orientação, esse suporte, como você soube fazer a carta de intenção? Então, eu participava de alguns grupos de brasileiros em Sydney, na Austrália, e alguns mandavam, às vezes, alguns documentos, algumas coisas, e mandaram uma carta de intenção, não uma carta de intenção pronta, mas, tipo assim, primeiro parágrafo, foque mais nesse tema, foque mais nos seus dados. Segundo parágrafo, Roteirinho, assim, um né? roteirinho, exatamente. Daí eu peguei esse roteiro, fui trocando as informações básicas e fui contando da minha história, sobre a minha vida, sobre isso. Então, meio que eu tinha um roteiro pra seguir ali, Sim. que acabou facilitando, obviamente. Eu acabei fazendo uma carta muito extensa, né? Porque eu não sabia que tinha limite de caracteres. Daí, quando eu fui colocar no visto, tipo, tinha 5.000 caracteres a minha e no visto era 2.000. Falei, meu, vou ter que cortar metade da carta, né? Tipo, várias coisas que eu tinha que colocado eu tive que tirar. Até fiquei com medo de não ser aprovado por conta disso, porque realmente tinha ficado uma carta muito boa, só que muitas informações eu tive que tirar. Eu falei, nossa, então ferrou, né? Tipo, a maioria das coisas que eu achava importante eu tive que tirar. Mas, graças a Deus, acabou dando certo. Mas aí eu segui mais esse roteiro, por isso que foi até que prático, assim, foi mais fácil. É um ponto que a gente fala. Porque quando você faz sozinho, tem coisas nesse caminho que você pode acabar tropeçando. Sim. Lógico, graças a Deus, vou frisar sempre que a gente for falar do teu visto daqui pra frente. Deu tudo certo, Sim. tudo tranquilo, você foi pra Austrália, teve experiência, a gente vai falar aqui quase 2 horas sobre ela. Mas pode dar errado. O teu Sim. perfil era muito bom, mas olha o quanto de probleminha, não problemas, mas Sim. quanto de oportunidades que foram acontecendo ao longo da sua trajetória, só nesse ponto, que a gente nem começou a falar de Austrália ainda, mas só nesse ponto, o quanto de necessidades que você foi tendo, que alguém especialista, e que por um valor, porque eu não digo preço, mas um valor gigantesco e um preço necessariamente pequeno, conseguiria te dar todo o suporte. Então, por exemplo, imagina, quando você for, essa carta de intenções, na agência que a gente trabalha, você não precisa nem se preocupar com a edição dela nesse sentido. A pessoa vai te mandar e falar, escreve a carta do seu jeito. Você escrever com seus 5.000 caracteres,
O Gabriel, que eu já falei aqui, mandei um abraço, ele ia ler a tua carta e falar, Emily, muito legal essa carta, mas a gente precisa diminuir 3.000 caracteres dela aí para poder mandar. Sim. A diferença é que você ia ter um feedback em cima disso. Maior, Você ia ter né? o mesmo roteirinho, ele ia te falar, orientar, né? Ó, fala isso, não fala isso, né? Menciona as certeza. coisas, motivações genuínas que você tem para fazer intercâmbio. E depois ia ter aquele feedback, né? Pô, tá legal, não tá, que foi o que justamente você não teve, Sim, né? exato, era um risco, né? Que eu Era tava um risco. correndo Você assumiu o de- risco, exatamente. foi lá. E o melhor de Exatamente. tudo, vai ter um acompanhamento durante todo o processo. Qualquer tipo de ansiedade que você teve, e aí você me responde se você teve ou não, ou se eu tô falando alguma mentira aqui. Sim. Provavelmente quando você submeteu o seu visto, o teu coração começou a disparar muito grande e você, pô, Sim, será que eu fiz com alguma coisa certeza, certa? Com certeza. Esse acompanhamento já vai evitar, porque você sabe que se a gente submeter o seu visto lá, é porque a gente entende que o processo todo Tá tá correto. ok. Tá perfeito. Lógico, nenhuma agência, e aí isso é um recado bacana para todo mundo, nenhuma agência pode te garantir 100% de visto aprovado. A Austrália, ela é soberana em tomar a decisão de aprovação ou negativa de visto. Eu sempre falo assim, a pessoa tem um perfil muito bom, mas pode ser que a Austrália acorde um dia e fale, eu não quero quero. brasileiros aqui. Sim. Não Acabou, adianta. né? E E acabou. muda a regra do jogo com o jogo rolando, né? Isso acontece. E aí, isso acontece em qualquer país. Amanhã acontece algum problema diplomático entre o Brasil e a Austrália, por retaliação, fala, não vou receber brasileiros ao longo desse tempo. Se você não tem alguém te auxiliando, você não consegue achar uma solução para esse tipo de situação. Lógico, isso não vai acontecer. A Sim, gente mas já tá... claro, é um exemplo. A gente já está no mercado há muito tempo. O máximo que pode acontecer, e é um risco, é o país mudar de ranking, mudar de nível para o governo australiano. E isso pode acontecer no meio do seu processo de planejamento do intercâmbio. Então, se você não tem alguém te auxiliando, e de novo, não acho ruim o que você fez, eu estou Sim, é. achando ótimo e estou te dando uma dica que você já conseguiu aí, pelo menos, se você não souber com que vai trabalhar, você já tem um direcionamento aqui. Mas se muda de nível no meio do processo, são muitas outras coisas que você precisa apresentar. Então, você correu um risco, graças a Deus deu tudo certo. Sim. Mas, enfim, bela experiência, porque isso vai te dar oportunidades daqui para frente de, sei lá, você se levantar a mão e falar, ó, Dan, quero trabalhar com intercâmbio, a gente vai arrumar um lugarzinho para você. E aí, nessa parte do visto, fez todo o visto, ficou ansiosa com o resultado, chegou o resultado. Chegou o resultado quanto tempo antes de começar suas aulas lá? Eu fui em janeiro, outubro... Foi uns 3 meses antes, 2 meses, 3 meses, para mais ou menos. Como foi esse tempo de planejamento entre sair o visto e a chegada lá? Como é que você foi se preparar para o que você ia encontrar? Porque até onde eu sei, você não tinha conhecidos lá que iriam te receber, você nunca tinha ido para a Austrália, nunca tinha feito essa viagem para lá, não sabia o que te esperava. Você já seguia a Gabi nessa época? Já pegava as dicas dela? Não, eu não me recordo se foi... Não, acho que não, que eu comecei a seguir ela na Austrália já. E aí você Sim. seguia alguém para pegar... Me conta do momento em que seu visto foi aprovado até o momento em que você entrou no portão de embarque do aeroporto de Guarulhos e foi para a Austrália. Adeus. Depois que saiu meu visto, eu comecei a focar agora na acomodação, né? Que era a segunda parte, que era a única coisa que eu não tinha ainda. E eu tava bem preocupada, pra falar a verdade. Que eu falei, pelo menos pra primeira semana eu preciso de acomodação, né? Então eu comecei a entrar em grupo de Facebook, correr atrás, olhar. Só que é aquilo, né? Em qualquer lugar do mundo existem pessoas de má fé. Então a gente tava com medo de alugar uma acomodação, pagar um bonde alto daqui do Brasil, sem saber se o negócio existia de verdade. Deixa eu te interromper um pouquinho. Tem muita gente que tá ouvindo a gente que não sabe o que é bonde. Perdão. Não tem problema. Você pode verdade. falar. Você pode falar. E aí, imagina, alguém que tá querendo fazer bonde, o que é isso? Eu peguei o bonde andando e me perdi nessa brincadeira. Léo, verdade. Você que passou muito tempo lá, quer explicar pra gente o que é bonde? Cara, o bonde nada mais é que o nome que eles dão para aquele famoso cheque calção aqui no Brasil, né? Quando você vai alugar um imóvel, você tem que pagar um valorinho adiantado. E na Austrália eles não trabalham com cheque, então é em dinheiro mesmo. Normalmente é 1 ou 2 semanas adiantado. E você vai recuperar esse dinheiro quando você entregar o imóvel, caso ele esteja ali em ordem, né? Não tem uma parede quebrada, como já aconteceu comigo no caso. Como é que foi as suas experiências com bonde lá na Austrália? Cara, assim, eu vou ser bem sincero, dificilmente você retorna o dinheiro integralmente. Por quê? A maioria dos imóveis lá, um exemplo assim que aconteceu comigo. A maioria dos imóveis, ele tem carpete.
Você vai devolver o imóvel, o dono do imóvel quer que aquele carpete seja limpo por profissionais. E aí ele usa o dinheiro do bonde para limpar, vai descontar no final e vai te devolver. Isso é um caso, assim, um exemplo isolado, né? Não sei se outras pessoas tiveram experiência de receber o bonde inteiro, mas eu acho difícil, né, Gusta? Eu não tive. Ninguém, né? Ninguém que Você eu conheço, pelo Você menos. falou de carpete aí, eu lembrando lá do AP, quando morava eu e mais três brother lá. Porra, a gente derrubou o ferro, velho, no Queimou o carpete? Meu Queimou o Deus do céu. carpete. Nossa, aí Eu ficou não ia caro, hein? falar de ferro. Exatamente. Eu ia falar de Imagina. bituca de cigarro e afins, e aí bebida, e aí se tem que ser limpo por um profissional, esse dinheiro, a gente sabe que na Austrália Eles tiram do bonde. eles tiram do bonde, e você também nunca recebeu seu bonde E integral pior, de volta? o ferro fui eu, né? Eu vou até me entregar, porque senão eles vão me xingar Estão nos sabendo comentários. agora, né? que foi- Meus brothers vão me xingar nos comentários, né? Mas fui eu, velho. Aí uma pergunta, ainda bem que você foi honesto, porque já pensou se você tivesse colocado algum móvel por cima e Tentar dar uma tapeada. ter dado uma Sofá no tapeada? meio da sala, né? Provavelmente Nossa, teria decoração. passado, né? Mas... Decoração nova. Ah, mas a galera tá sabendo agora pelo YouTube que o Gustavo deixou É, lá. mas ele sabia. E, cara, não é questão de má fé, tá? Eles são super corretos, super honestos, mas é aquilo, eles são, exatamente, Justos. são justos, né? Bem corretinhos. Até porque tinha um buraco na minha parede quando eu devolvi o imóvel, e eu falei pro zelador, eu falei, cara, tem alguma forma que eu possa, eu mesmo arrumar pra não ter que descontar do bonde? Ele falou, demorou, compra a massa, passa lá, passa a tinta. Cara, eu fui lá, me esforcei ao máximo, ficou uma merda, mas ele não cobrou nada, cara. Eu falei, nossa, Dei o meu melhor. dei o meu melhor, tipo, não ficou legal, mas, tipo, ele aceitou, sabe? Ele não quis, assim, tirar mais dinheiro nem nada, eu achei legal. Porque provavelmente ele deve ter dado um tapa lá depois, né? Pergunta que não quer calar, a história do buraco pode ser contada em rede nacional? Ah, cara, pode, por que Conta aí. não? Então conta. Na verdade, assim, é uma história curta, tá? A gente chegou ali de uma balada ali, eu morava na Gold Coast na época, tava um pouquinho animado demais e fui eu, tá? Também me entregando aí. Eu tava contando uma história, assim, muito emocionado e, assim, eu fui mostrar uma parada, assim, cara, encostei nas paredes e a maioria das paredes lá são tudo de drywall, né? Ah, tá. Então, Verdade. cara, foi tipo assim, foi totalmente sem intenção. Eu tava rindo, assim, contando uma história legal, engraçada. E a hora que eu bati na parede fez aquele buraco, a gente olhou um pra cara do outro e falou, puta merda, bom onde você foi, né? Mas não tem problema. Mas assim, o que a Emily falou faz todo sentido. Imagina, de novo, o porquê que é importante você ter um profissional te assessorando para você fazer seu intercâmbio. Ela colocou aqui pra gente vários medos nesse momento da contratação da acomodação. Dan, eu não sei se as pessoas que estão lá na Austrália são confiáveis. pessoas confiáveis. E provavelmente você estava procurando em grupos no Telegram, Facebook, Instagram, Exatamente. enfim. Você chegou a procurar, assim, uma acomodação pela escola, né? Que eles oferecem acomodação. Cheguei a procurar, assim, pela escola, só que eu acabei depois fechando mesmo a minha acomodação muito pro final. Eu já tava quase, faltava 2 semanas pra eu fechar a acomodação. Ah, e aí Então, eles na época, já não dava podia tempo. mais, não dava mais tempo. Fica a Aí dica aí, acabou. viu, galera? Quem quer fechar uma acomodação com alguma empresa de acomodação ou pela própria escola, tem que ser com bastante antecedência. Exatamente. Né? No caso da Emily, ela fez ali... Aliás, como é que você alugou como? Você conheceu a pessoa? Eu aluguei um hostel por uma semana, entrei no Booking mesmo, que a gente acabou. Ó, se nada a gente encontrar, nada for seguro, o último caso é alugar um hostel. Hostel salva sempre. Pra quem não sabe, hostel é aquele hotel que você compartilha quarto e tudo mais. Então, eu acabei alugando hostel por uma semana ali no centro mesmo, ali na City. Daí eu fiquei uma semana nele e tinha uma menina, que eu tava em um grupo só de meninas que estavam indo pra Sydney. E essa menina, ela tava com uma vaga no quarto dela, ela já tava na Austrália e tinha uma menina saindo do quarto dela. Ela postou, olha, gente, alguém tem interesse? Inclusive, eu segui ela já no Instagram também, porque ela era meio que blogueira, influencer na Austrália. Daí eu falei, acabei de chegar, tenho uma semana de hostel, mas eu vou ter que sair, né? E o hostel, na época que eu fui, tava até um pouco caro, tava acima dos valores de acomodação lá, então não compensava eu ficar em um hostel. Daí ela falou, então vem fazer uma inspection, que é aquela visita, né, pra você conhecer o lugar, ver se tá tudo certo, e ver se você gosta, senão você fica. Daí eu falei, beleza. Daí eu fui lá, fiz a inspection, não era o lugar ideal, porque era um quarto bem pequeno, eu dividia com ela, era beliche, eu dividia a casa com mais 6 homens, então era, tipo, bem complicado, assim, sabe? Mas... A gente vai falar isso no detalhe
mais pra frente, porque eu quero saber dessa Sim. parte sua que você estava planejando. Sim. E só vou falar aqui, os nossos estudantes, porque eu sei que a gente é bem alinhado nisso, aqueles que já planejaram e já estão no caminho de planejar, e até aqueles que ainda não começaram a planejar, devem estar achando, pô, esses caras, eles devem programar, falam com a menina antes, pra menina falar tudo o que eles querem, porque exatamente casou aquilo que a gente fala de acomodação com tudo que ela tá contando. Ó, não precisa falar de acomodação assim que a gente for fechar e começar a falar sobre o seu planejamento. Pode fazer a pesquisa fora, mas se você não se sentir seguro, até uma certa data a gente está à sua disposição para poder te dar acomodação. E vou frisar novamente, por isso a importância de ter alguém te auxiliando nesse Exato. processo, porque são todos caminhos que você fez. Na verdade, eu vou falar que você fez uma faculdade aí sem a Austrália. necessidade de Sim. como fazer o intercâmbio. Então, o primeiro ponto foi você definir a acomodação nesses Sim. meses antes de viajar, e aí você demorou até 2 semanas antes do embarque para definir. Daí eu não tava achando nada tava seguro. Daí eu falei, já tava fim de ano, né? Chegando festa, aquela correria. Eu também tava pra fazer o intercâmbio, então eu tava organizando mala, organizando documentação, correndo atrás aqui, fazendo consulta de rotina, né? Pra ir tudo certo, porque lá o hospital às vezes acaba sendo meio caro. Então, eu acabei não tendo tempo no fim do ano. Eu falei, vou virar o ano, eu vejo isso, né? Vou virar o ano em janeiro, eu já viajava fim de janeiro, né? Já era em cima da hora. Daí começou o mês, eu comecei a pesquisar, daí eu falei, olha, não dá mesmo, acho que vai ter que ser hostel, né? Então, eu peguei e fechei uma semana de hostel. Fechei umas 2 semanas, assim, mais ou menos, de eu ir. Acabei até pagando um valor mais alto na época também. Mas até valeu a pena, que eu gostei também, não tive problema nenhum com hostel. Gostei, era a minha primeira vez em hostel. Sua experiência foi legal? Foi super legal, assim, eu não tenho o que reclamar do hostel, foi incrível, assim, eu já tinha falado com outras pessoas que tinham ficado, inclusive eu também perguntei pra muitas pessoas sobre, qual hostel é o melhor, que é mais seguro, que seja mais organizado, né, e todo mundo falava que tinha 2 lá, né, o Base Backpackers e um outro que eu não me lembro o nome, daí Nomads, eu... talvez. Qual? Nomads. Tinha o Nomads também, Nomads mas não é era muito esse. legal. Mas o Nomads é em Bondi, né? Não, lá mas na tem um na praia. City agora. É? Tem um ali na City, na Kent Street. Tem um Parte ali boa de perto. trazer gente que acabou de voltar da Austrália é isso. Lembra o A nome sua- da Você sua... lembra de tudo. A sua Austrália já quase não existe. Imagina a do Léo, cara. Então, assim, Tá mais Aí tá longe. bem recente, né? Daí eu acabei optando pelo IA, não sei se vocês conhecem, ele fica ali bem na Haymarket. E, nossa, muito bom, assim, tudo organizado, limpo. E era a minha primeira experiência com hostel. E fez amizade. Eu acabei não fazendo amizade. Por Sério? incrível que pareça, isso eu senti um pouco assim. Eu até falei, nossa, será que a Austrália vai ser assim? Porque no hostel chegava um horário que mais ou menos um horário de comer, todo mundo tava na cozinha, né? A cozinha lá era bem grande, só que era literalmente todo mundo num grupo fechado. Tipo, sentava na mesa, o pessoal ficava conversando ali. Tipo, eu tentei puxar assunto na cozinha e tal, mas ninguém dava abertura. Eu falei, melhor ficar na minha, então, né? Acabei de chegar na cidade, né? Vou ficar mais na minha. Então, eu não tive a oportunidade de fazer amizade no hostel, não. É que no programa passado, eu tipo, vi a coincidência aqui, né? Até em comum, que eu também fui com hostel, né? sim. E, eu lembro de eu cheguei numa terça, na quinta eu já tava indo pra festa, Que pra legal. Ivy com uns alemão. Com a galera do hostel. Com a galera do galera do hostel. hostel. E, tipo, eu Você não... também não falava inglês, né? Tipo, Não, foi nem na eu nem cara de conseguia pau me mesmo. comunicar com eles direito. Mas, tipo, tava junto e Tá na fomos, mesma tipo, vibe, né? Cara, essa é a parte Sim. legal do hostel, né? Exato. Porque, assim, o brasileiro tem muito isso, né? E é natural de se preocupar com a segurança em primeiro lugar Sim. e tal, se é limpinho e tudo mais. E, cara, é super seguro, é super limpinho e a parte boa é que você faz amizade pra caramba, né? Exatamente. Não foi o Inclusive... seu caso, mas normalmente... Exato. Porém, eu tive uma outra experiência de hostel que eu fiz pra ir pra Austrália, eu fiz escala em Miami e em Los Angeles. E as minhas escalas foram muito longas. Em Los Angeles eu fiquei 22 horas, cheguei lá de madrugada, então eu tive que acabar dormindo na cidade. E eu peguei um hostel, né, que era mais barato, mais em conta. E eu fiz amizade com uma japonesa lá, com uma chinesa, elas eram super gente boa. A gente acabou não saindo por conta que elas já estavam pra ir embora. Mas puxaram um assunto assim dentro do quarto, conversou, É legal, né? assim, bem gente boa, sabe? Eu até estranhei mesmo na Austrália, em Sydney, o hostel, porque todo mundo fala isso, né? Que no hostel você acaba fazendo muita amizade, que o pessoal tá na mesma vibe que você, né? Tá todo mundo ali aberto mas às a vezes isso. também é porque você tinha acabado de chegar, você Pode às ser. vezes não estava muito confortável, Muito, até confiante com o inglês. Sim, com certeza. Por isso que, cara, eu sempre falo para os estudantes, né? É legal você chegar na Austrália e realmente nos primeiros meses focar em aprender inglês.
Porque a sua vida vai melhorar em todos os sentidos, né? Até Exatamente. nessa parte social, Sim. de você chegar num hostel e se sentir confiante Sim. pra fazer amizade com todo mundo e Não, tal. inglês é o fundamental, né? Não tem nem o que Fundamental. falar na Austrália Eu em tenho qualquer quesito. Eu tenho histórias de hostel assim que, cara, inesquecíveis. E eu diria que é um caminho até interessantíssimo para chegada no país de origem. É legal. Porque você vai ser obrigado a falar inglês. Quando você vai para uma residência estudantil, muitas das vezes ou pela agência ou pela escola, as pessoas que vão estar morando com você lá, boa parte delas são da mesma nacionalidade que você. No nosso Ou caso, fala espanhol. ou fala espanhol. Exatamente. Então, se você vai no hostel, a possibilidade de ser pessoas de diversas partes do mundo, então europeu que não fala Tem inglês, mais chance. asiático, tem mais chance de você. E aí você já é colocado à prova logo nesses primeiros momentos. Sim. E aí, Você nesse já- seu pré-embarque, o mais difícil foi, o que te trouxe mais ansiedade foi a acomodação? Ou tiveram outras coisas nesses 3 meses? Você foi viajar em que dia, mais ou menos? Nossa, eu não me recordo se era um Que mês? domingo ou uma... Foi em janeiro, era Tá. eu embarquei dia 20 de janeiro. Agora o dia da semana... Não, ok. Eu acho que era uma sexta, se eu não me engano, que eu cheguei lá mais ou menos na terça. Eu Tá. demorei 4 dias pra chegar. Caramba, fez conexões longas. A passagem foi você Longo. também que, Eu comprei. que comprou. Eu comprei. Então aham. vamos falar de passagem um pouquinho. Tá. Também foi um processo que você fez sem auxílio de alguém Sozinha. profissional. Aham, sozinha. Eu vou ser seu fã depois desse programa. Todo final de programa, talvez eu mande um abraço pra Emily. Ei, Emily! Obrigada. Obrigado aí, um abraço pra você. Porque, mano, não, é sério, a gente trazer alguém que consegue fazer todo um processo sozinho e que dá certo, cara, é um programa que é pra guardar nos corações de Sem dúvida. nós, assim, toda vez que a gente tiver que falar de alguém que fez alguma coisa diferente, alguma coisa Ela é fora do comum, autodidata de intercâmbio. né? essa pessoa é a Emily a partir de agora pra mim. Se alguém vem... Não, eu cheguei na Austrália e fiz um negócio extraordinário. Pô, então você é a Emily do skate. Se tem o Pelé é do... tipo o Pelé, É tipo o né? Pelé. É tipo... A Emily do O intercâmbio. Pelé do futebol vai ser a Emily, vai ser do intercâmbio. Pô, isso é uma coisa excelente. Gustavo perdeu a mala na viagem dele, não é coisa de Emily. Você não pode ser. Eu não Emily faria jamais isso. faria A Emily jamais Eu não faria faria isso. assim, viu, gente? Que eu sou desastrada. A Emily jamais faria isso. Eu vou usar isso daqui pra frente. Mas enfim, aí você fez todo o processo da passagem. Quando você comprou essa passagem com diversas escalas, que fez você viajar 4 dias, É. foi porque você estava pensando na parte financeira ou a falta de experiência fez com que você comprasse essa passagem? Foi na parte financeira, vou Tá. falar a verdade. Porque na época eu acabei também esperando sair meu visto pra comprar passagem, né? Porque era aquele medo. Eu já tô aplicando sozinha, vai que não é aprovado, né? Vou gastar. Não é um valor Foi no mais barato. seguro, né? Não é barato a passagem pra Austrália, todo mundo sabe. Então, falei, acho que é melhor a gente esperar. Então, eu acabei comprando mais. Eu acho que eu comprei mais ou menos em novembro a minha E passagem, qual algo foi assim. a rota? Eu fiz Estados Unidos, São Paulo, Miami, Los Angeles, Sydney. E você tem visto americano? Tenho visto de turista. Isso é uma americano. coisa bem importante da gente frisar, porque muitas Sim. vezes o estudante fala, vou comprar mais barata. Aí o cara compra a rota dos Estados Unidos, não tem o visto, e para Exatamente. fazer conexão nos Estados Unidos, você tem que ter o visto. Então já aconteceu aí de, na última hora, ter que trocar passagem, e o cara, toma um puta prejuízo por falta dessa informação que talvez você Exatamente. tinha, né? Sim, ou aham. foi na sorte? Não, eu sabia que eu sabia. precisava. Acabava sendo melhor pra mim, porque como eu já tinha o visto de turista, então, de qualquer forma, eu não ia precisar tirar outro visto. Porque muita gente fala, vou tirar o visto de trânsito. Que é tão complicado quanto o de Exatamente. turista, Às vezes acaba não compensando também pelo valor, às vezes acaba compensando você comprar a passagem normal, que vai por Dubai, que você vai... que é um pouquinho mais Que é um caro. pouquinho mais caro, mas pela taxa do visto americano também, que não é uma taxa... Eu não me recordo quanto foi, mas não é uma taxa barata também. E que não é tão trabalhoso, né? Porque o visto também demora, o visto americano, né? E já aconteceu de ter estudante nosso com visto australiano aprovado, que comprou passagem pela rota dos Estados Unidos, aplicou o visto de trânsito e teve o visto negado. Meu Deus. Então imagina o trabalho, esse cara Sim. teve um prejuízo, teve um retrabalho, Exatamente. teve que comprar outra passagem. As pessoas vão Exatamente. achar que a gente realmente está batendo nessa tecla por advogar em causa própria, mas não é. Não há informação. Mas é totalmente verdade. Porque eu É a tive um realidade. estudante e esse foi uma questão que gerou mais ansiedade nele, porque ele não entendia do processo, teve o visto australiano aprovado, entrou no site de compra de passagem aérea e comprou a passagem aérea. 2 dias antes da ida dele, ele me mandou a passagem, porque a gente sempre pede a passagem, e aí ele mandou, eu falei, cara, temos um problema. Você tem visto americano? Não, não tenho. Então talvez a Meu história que eu tô Deus. contando é do seu estudante. É a minha. Então, É aquele famoso, e aí, cara, visto aprovado, já comprou a passagem? Você esperando ele falar, pô, me ajuda aí e tal. Não, já comprei.
Aí você fala, Dá até "Puta, um comprou? ataque no coração do Você consultor, né? pode mandar aí Só o pra ver bilhete, como só tá. pra gente dar uma olhadinha. Aí Olha. você vê Estados Unidos já fala, lá vem. Eu vou contar que eu não... Às vezes eu nem olho o destino. Se já vem o símbolo da American Airlines pra Já mim, era, meu né? coração já porque- começa a palpitar. já. Exatamente. Ah, cara, você tem o visto americano, né? É, não, Você eu pergunto tem, já né? assim, você tem. Por favor, Não fala que tem. você tem. E aí a resposta foi negativa. E aí ele teve um prejuízo financeiro porque Não, eu teve que imagino. comprar outra passagem. Outra Não tem jeito. Mas E tipo a uma empresa não passagem vai pra amanhã pra exato. Austrália, Nossa, né? não. Quanto custa? Deve absurdo. Por E aí você- Dubai ainda. Imagina. Apesar que Dubai é legal. Não, Mas- maravilhoso. Enfim, aí você comprou a passagem aérea. Ah, o que te trouxe mais ansiedade nesses 3 meses? O que fez você, tipo, perder noite de sono do momento em que estava tudo certo, visto aprovado, até o momento do embarque? De verdade, assim, eu não tava tão ansiosa. Pra mim não parecia que tinha caído minha ficha ainda que eu tava indo pra Austrália. Porque era uma coisa, assim, que eu nunca tive o sonho de fazer um intercâmbio. Não era um sonho. Mas depois que eu comecei a ver o intercâmbio, eu descobri que era um sonho meu fazer o intercâmbio. Então, tipo, pra mim não parecia que eu tava indo, sabe? Não tinha caído a ficha que eu realmente ia estar indo fazer o intercâmbio de 6 meses, tipo, morar fora por 6 meses sozinha. Então, nesse período assim, até que eu me surpreendi, porque eu sou uma pessoa ansiosa, na verdade, bem ansiosa. Então, eu fiquei, tipo, tranquila até, assim. O que me dava mais ansiedade mesmo era a questão da acomodação, porque eu tava bem preocupada. Porque eu falei, meu, se eu chegar lá e Onde não eu tiver vou ficar, acomodação, né? o que eu vou fazer? Tipo, qualquer outra coisa se dá um jeito, mas casa pra você morar, você não tem como você dar um jeito, você precisa ter um lugar pra ficar, né? Então isso foi o que me deu mais ansiedade, assim. Você já tinha passado tanto tempo longe de casa? Nunca. Quanto Nunca. tempo você ficou longe, assim, o máximo? Nossa, nem o fim de semana, eu acho, eu juro. Eu imagino que seja Eu sempre fui difícil. bem caseira, assim, então nunca fui de ficar muito tempo fora, viajar sozinha, assim. Nunca tinha viajado sozinha. Nunca. E aí você aprendeu o significado da palavra homesick, né? Que eles Nossa, falam tanto. totalmente, totalmente. Se você aprende direito na Austrália. Direitinho, né? Direitinho, E explica para o pessoal que está assistindo pra gente o que significa homesick. É saudade de casa mesmo, né? Eles inventaram uma palavra porque é uma coisa que realmente faz É. parte ali do seu Saudade da intercâmbio. mãe, do pai, da família, de ter alguém pra te ajudar a fazer as coisas. Foi nesse momento que você descobriu que as tuas roupas elas não saem do Não cesto de falam, roupa suja exatamente. direto pra gaveta? Exatamente, que se você esquecer de comprar uma amaciante, ninguém vai comprar por você. Você Você tem que ir chegar no em casa, mercado. você vai ter que fazer comida. Exatamente. Nossa, sim. Isso você descobre. É. E aí você embarcou. E aí a gente deixa pra falar esses detalhes mais pra frente, porque a gente tá seguindo aí importante. A linha do tempo. a linha do tempo. Apesar que a gente não precisa seguir a linha do Não, tempo aqui, a gente sim. pode falar, se Aham. fica à vontade. Comentar, Eu que sou o chatão aqui, que às vezes eu volto e puxo pra linha do tempo. E aí você embarcou, fez esse voo com escalas em cidades legais, Miami, Los Angeles e Sydney, é esse daí? Foi. E aí você chegou, se virou bem nas escalas? Sim, pra falar a verdade, acho que foi a parte mais traumática do meu intercâmbio, foi as escalas, porque eu não pensei que ia ficar assim, mas eu fiquei muito mal. Eu juro, na minha primeira escala em Miami, a minha vontade era pegar um voo direto pra Guarulhos, porque, eu tava, tipo, muito mal, muita saudade de casa. Daí começou a bater a ansiedade, o medo de falar, são 6 meses. Quando você tá na Austrália, 6 meses passa rápido, mas até você chegar lá e você saber isso, é muito E difícil. você tava tipo, sozinha, né? Nenhuma totalmente amiga, sozinha. nada. Nunca tinha ido, sei lá, em outro estado sozinha. Então começou a bater um desespero, querendo ou não, eu não conhecia ninguém próximo, assim, na Austrália, que pudesse me receber no aeroporto, falasse, não, ó, vamos fazer isso assim, vamos fazer. Então, tipo, eu comecei, nossa, bateu um desespero enorme, assim. Então, eu literalmente só chorava. Eu chorei todos os meus voos, todas as minhas escalas. Eu até brinco que eu falei que eu peguei até um trauma de aeroporto, porque eu piso no aeroporto e me dá vontade de chorar, que me dá aquele ataque no coração. Em questão, tipo, em Miami, eu fiquei 16 horas em Miami, eu nunca tinha ido pra lá, eu conheci um pouco da cidade, andei, daí mais parecida, ficava mais tranquila. Daí voltava pro aeroporto, era a mesma coisa, choradeira, Chorava. desespero, ligava pra mãe, pro pai, pro cachorro, pra bater a saudade. Daí Los Angeles foi tranquilo também, consegui conhecer lá a cidade, passear. Mas a parte foi assim, mais traumática foi isso, sabe? Da saudade de casa. Me virar em questão de imigração, aeroporto, até que foi tranquilo, porque como eu já tinha viajado, então eu já meio que sabia como fazia, assim, sabe? Tipo, já sabia me virar bem. Foi mais essa parte mesmo emocional, assim, que pegou A bastante. tua irmã tá aqui atrás das câmeras, ela não vai aparecer porque eu sei que ela é tímida, mas assim, como é que teus pais estavam? Pode falar, fala daí, eles ficaram tranquilos ou eles ficavam ansiosos também durante todo esse processo dela
de chegada até a Austrália? Não, bem ansiosos. Na verdade, a minha mãe é uma pessoa mais tranquila, então ela tava mais controlada, assim. Mas, na verdade, meu pai e eu também, desde o momento que a gente deixou ela no aeroporto, a gente só chorou durante uma semana, literalmente. E os momentos que a gente ficava sem falar com ela, por conta que ela tava no avião, tudo, nossa, era aterrorizante. A minha mãe, ela é mais tranquila, então ela falava... Quando a gente chegou em casa, tipo, meu pai olhava pro céu e chorava. Daí, minha mãe falou, você tá ficando louco? Se a menina foi pra lá, você que apoiou tudo, você vai entrar em depressão agora. Eu também, eu chorava muito, até falando, já me dá vontade de chorar, na verdade. Mas eles ficaram bem tensos. Eu fico imaginando quem fica também, porque a gente Sim. não... É a primeira vez no episódio que a gente fala sobre quem fica, teoricamente falando. Então, assim, eu me coloco no lugar dos pais, até porque eu tenho filha na sua idade. Me coloco no lugar de quem tá aqui como irmão e tudo mais. Nunca mandei irmão meu pra Austrália ainda, o Gu já mandou. E aí o Gu até pode falar Sim. melhor, porque a gente não falou sobre o como você ficou nesse Verdade. momento, como seus pais ficaram nesse momento. E aí, como é que foi essa questão de sentimento, você se desprender de uma pessoa que vai estar do outro lado do mundo e você não vai conseguir ajudar ela lá? Olha, ela falando assim, eu né, lembrei bastante aqui da cena, né, do filme. Quando eu fui a primeira vez, tipo, você tá assim, tipo, não que você não tá nem aí pra sua família, mas você tá pensando como vai ser lá, sua cabeça já tá em outro... Você tá tão empolgado É. com a viagem que Outra você esquece atmosfera. do que... Sim. E Você tá aí, deixando. dessa vez, quando a gente foi pro aeroporto, eu fiquei e meu irmão foi. E, tipo, eu olhei pra minha mãe e ela chorando, vendo ele saindo, assim. Aí eu começou a bater até, tipo, sabe, uma tristeza de quando eu fui. Que eu falei, caraca, quando eu fui, minha mãe sentiu dessa forma e eu não tive essa sensibilidade. Ela sentiu mesmo ou seu irmão é o preferido? Ah, ela sentiu. Tá. Não, eu só queria jogar uma intriga intriga familiar familiar. aqui, Não, mas até beleza. pra puxar um pouco pro meu lado, ela disse que sentiu mais no meu, por não saber... Meu Deus. Não, é verdade. Por não saber o que é a Austrália. Por ter sido o primeiro também, Pra ela né? era novo, né? Então ela disse que ficou até com a sensação que eu tava indo e não ia me ver mais na vida dela. Tipo, na vida toda dela, ela falou, Os pais agora pensam, meu né? filho foi, e agora? Quando eu vou ver ele? E aí, por eu ter voltado, e, né, ela acompanhou toda a minha vida lá, sabe que a vida é boa. Tipo, a gente rala muito, trabalha muito, mas tem, né, o benefício, vamos dizer assim. Então ela ficou mais tranquila. A única preocupação dela, ela fala assim, meu Deus, o Davi não vai aguentar os trabalhos lá. E aguenta, né, cara? E aí, Aguenta. a hora que a água bate na bunda, né? Como Aguenta. diz, né? A gente vai chegar nesse ponto, porque a Emily não tem cara de que pega no pesado, não tem cara que trabalha. Tô olhando aqui as Eu unhas dela. trabalhei. A gente vai falar sobre, tô olhando aqui a sua unha bem feita, tô olhando aqui a sua mão bem organizada. Então, assim, muito provavelmente o pai dela pensou a mesma coisa. Falou, meu Deus, a Emily nunca Todo levantou. mundo falava isso. Eu imagino. Eu Sim. tô aqui com esse mesmo sentimento. E aí, como foi a partir do momento que você passou da imigração, abriu a porta do aeroporto e você estava na Austrália? Como que foi? Você já tinha se planejado, já sabia o que ia te esperar nesses momentos? Conta, assim, o sentimento que você teve quando abriu a porta automática do aeroporto e você estava saindo rumo ao seu intercâmbio e agora não tem como Não tem voltar mais para volta. trás. Assim, meu planejamento era pegar um chip de celular, falar com a família, né? Porque eu não tava sem chip nenhum esses 4 dias, e ir direto pro hostel, né? Porque eu cheguei lá, eu cheguei no hostel umas 11 da manhã, mas eu desci no aeroporto o voo pousou era umas 9 da manhã. Você comprou o chip dentro do aeroporto? Comprei dentro do aeroporto, então eu já fui Pagou caro, né? direto pra... Até que não. Não? Não, eu na verdade, eu já contratei o plano mesmo, porque eu tinha trocado de celular em Miami. Então, meu celular só era aquele chip eSIM, virtual. Daí eu tive que, na época, pelo que eu pesquisei, hoje em dia eu não sei como que é, só uma operadora que tinha esse chip, que era a Vodafone. Então, eu já fui direto no stand deles, pedi, olha, eu preciso desse chip, o virtual, e o plano de estudante, que eu sabia que existia um plano para estudante que era mais barato. Daí eles me deram, eu já fiz a ativação ali na hora, tudo, até que foi tranquilo. Foi meio trabalhoso, porque meu cartão não aprovou, deu um problema, então acho que eu gastei 1 hora, mais ou menos, lá, até por isso que eu demorei pra Mas sair já do saiu do aeroporto. aeroporto com o telefone. Com o telefone funcionando. Olha que É aí- show de bola. É aí que eu falo que a Austrália da Emily não é a sua Austrália, Léo. Não, isso A Austrália, quando você foi, Minha Austrália era iPhone 3, mano. Entendeu? Mas não precisa falar isso. Não, é importante a gente lembrar esses detalhes, porque não pra falar a tua idade, longe de mim querer entregar que você é um rapaz mais maduro. Até porque é a mesma que a tua, né? Então eu tô ferrado nesse ponto. Mas o interessante é falar assim,
Olha como a tecnologia faz Mudou a mudança, completamente. entendeu? Cara, eu fiquei muito feliz porque lançaram o Skype Phone quando eu tava na Austrália. Então, antes, quando eu cheguei lá, eu só conseguia falar pelo Skype ali do computador mesmo, né? Ia no McDonald's lá, que o Wi-Fi é grátis, ficava a madrugada inteira lá. Cara, primeiro smartphone que eu tive com o Skype, eu chorava. Falava, pô, agora eu posso falar com a minha mãe a hora que eu quiser, velho. Não acredito. Mas é nem nesse sentido, porque assim, normalmente, enfim, vamos falar 5 anos para trás, 4 anos para trás, a orientação que a gente passava era, você vai chegar no aeroporto, não compra o chip no aeroporto, Porque é caro. porque é caro e a gente vai te auxiliar e tal. Talvez seja um pouco mais, mas vale, né? Você já saiu de lá Sim. com... Eu imagino que não, Eu não paguei o porque valor do chip, na verdade. Eu só peguei o plano. Eu não paguei pelo chip. muitos dos novos celulares não tem chip mais, principalmente se for iPhone. Sim. E-chip, então eles só fazem o cadastro E já era. e já era. Então, vê como... É lógico, só para quem tem iPhone. Quem usa Android, Samsung... Enfim, se quiser patrocinar nós, a gente fala alguma coisa boa do material, a gente fala. Eu, por exemplo, uso Samsung, então, ok. Mas quem usa iPhone não precisa desse detalhe, porque vai lá na Vodafone, a Vodafone não é nada burra, ela já provavelmente colocou um quiosque dentro do aeroporto. Exatamente, de cara, assim, ó, Aí, estampado. ó, ela não é besta, e aí ela já faz esse tipo de trabalho, então é um paradigma que já muda nesse sentido. E aí você fez o chip, e depois do chip foi embora, Fui pro hostel. foi pro rosto. Peguei o trem, que eu já sabia que tinha um trem. É que eu pesquisei, assim, como eu tava sem Tudinho. agência, eu pesquisei tudo sobre a Austrália. Então, tipo, eu meio que sabia tudo que eu tinha que fazer, que eu tinha que comprar o Opal. Pra quem não sabe, o Opal é o cartão que a gente usa pra recarregar e pagar o ônibus e o trem. Então, na frente do stand da Vodafone também já tinha uma loja, assim, de... Tipo uma conveniência, que vendia Opal também. Então, eu já fui lá, recarreguei, coloquei $20 no Opal, que eu já sabia que era $20 pra ir pra City também, né? Que é aquele preço fixo. Daí, então, eu segui as placas lá, peguei o trem e já fui direto. E o meu hostel, ele ficava do lado da estação de trem. Então, foi bem prático, assim, porque eu tava com mala pesada, tava com uma mala só, mas era pesada, tudo mais. O Eu já fui hostel era em direto. qual estação? Na Central? Haymarket. É, do lado da Central. É, na estação de trem é Central. É. Tudo isso que você tá falando, o teu consultor ia passar, você não ia gastar um Oh, minuto um minuto. pesquisando. Um minuto verdade. pesquisando. Hoje, na verdade, agências já tem até a questão do transfer. Sim, vai um táxi, que vai direto pra... Te buscar e fica com a Sim, plaquinha aham. esperando, Exatamente, né? eu inclusive vi isso. Quando eu cotei a agência, eu vi que tinha essa opção também do transfer e tudo mais. Eu só não indico muito o transfer porque ele vai esperar durante um período. E você pode ter algum problema no voo, algum problema de Mas ele conexão. tem o número do seu voo também, não vai te deixar. Sim. É uma questão financeira também, né? Você que agilizar... Cara, eu faria o mesmo, sinceramente. Eu dificilmente vou pagar mais pra ter um conforto se eu sei fazer isso. Na época que eu fui, eu não sabia, tá? Eu paguei o transfer. Inclusive. Eu peguei... Hoje em dia, a já única não coisa faria. que eu me virei foi porque eu cheguei no aeroporto de Brisbane, aí tinha lá o trem, né? Brisbane Gold Coast, na cara. Eu falei, puta, Tem que ser esse. legal, cara, é esse. Peguei. A hora que eu cheguei na estação de Gold Coast, tinha um cara me esperando com a plaquinha com o meu nome e do meu amigo. A gente olhou um pra cara do outro e falou, velho, você contratou isso? Ele falou, eu não, nem eu, mas vambora. Aí É o isso cara, aí. a gente tinha contratado e não sabia, na real. Aí o cara deixou a gente na escola, bonitinho lá. Mas enfim, outros tempos, né? É. Não, eu até optei pelo trem, porque eu também já tinha pesquisado muito. Eu sabia que o trem de Sydney, metrô, né? Ele é totalmente confortável, eu tenho estrutura, Funciona então foi bem, bem, né? funciona super Não é bem. lotado. Não é lotado, super vazio. Inclusive, o primeiro Easter que eu gravei lá, acho que foi falando disso, que eu fiquei indignada com o trem de lá e com o metrô. Pra quem pega metrô aqui em São Paulo, né? Você vê, você fala, meu Deus do céu. E funciona super bem, é uma linha direta, né, pra City, então foi até que tranquilo, assim, essa parte. Daí eu cheguei no hostel, já organizei minhas coisas, deixei tudo pronto, eu falei, primeira coisa, abrir minha conta no banco. Daí eu fui direto no banco, assim, eu já tinha pesquisado a agência também, que era mais perto, que eu sabia, eu já tinha pegado, na verdade, o hostel que eu peguei, o intuito era ser perto da agência do banco que eu tinha que ir e perto da estação que eu ia descer, então ele era no meio ali. Então, tipo, a agência do banco era do lado. Eu já fui direto na agência, falei que eu precisava abrir minha conta e tudo mais. Eu abri a conta rapidinho. Acho que eu fiquei uma meia hora lá dentro da agência. Conta assim. de estudante, né? Sem Conta de custo estudante, nenhum. sem custo nenhum. Já sabia. Eu já tinha, na verdade, feito ela no Brasil. Uhum. Eu pré-abri ela aqui Você no só Brasil. ativou ela Só lá. ativei com o meu passaporte, Eu só fui lá, ativei, e daí ela falou, ó, tantos dias seu cartão chega na sua casa. Daí, depois disso, eu acho que eu tinha ido no mercado até, eu falei, vou conhecer, né? E depois fiquei batendo perna na cidade. Fui pro Opera Suas House. aulas começavam na segunda seguinte.
Isso, eu cheguei lá na terça. Isso, começava na próxima segunda. Eu cheguei na terça, Só um começou ponto na segunda. importante também quanto à questão de banco. Abrir a conta pré aqui no Brasil, ok, tranquilo. Mas não faça transferências de dinheiro Sim. sem ter a certeza de que você vai chegar na Austrália. Porque depois, para recuperar esse dinheiro, É difícil. é difícil sem você ativar a conta lá. Então, todo esse trabalho, Sim. de novo, vai parecer que eu estou advogando em causa própria aqui, mas não. A gente trouxe a Emily, inclusive, sabendo desses detalhes, até para que a gente consiga falar, ó, tem como fazer se você for muito desenrolado, mas a gente fala que é melhor não, porque você vai investimento financeiro mesmo Exatamente. e, teoricamente, E você o não tem... risco é muito maior, né? E o risco muito maior. E aí, você chegou na terça, suas aulas começavam na segunda seguinte. Isso, na segunda seguinte. Daí eu tirei essa semana, assim, pra descansar também, né? Que o jet lag é terrível, aquele fuso horário de 14 Só 13, horas a né? mais. 14 horas. É. Foi difícil pra você? No começo, assim, nos primeiros dias não, pra falar a verdade. Porque como eu cheguei lá de manhã, eu falei, não, vou dormir, vou conhecer a cidade, né? Daí eu já fui no banco, tudo, e depois do banco eu já fui no Opera House, andei tudo a pé. Não, nos primeiros dias bati, assim, 20 km, 17 km, tudo a pé. Então, tipo, eu meio que não senti. Eu só dormia muito cedo e acordava muito cedo. Tipo, eu dormia às 7 horas da noite e 5 da manhã eu já tava acordada. Mas Aussie depois... style, né? Que eles acordam cedo. né? Mas é bem estilo Austrália, né? Mas depois eu comecei a sentir. Eu comecei a me sentir bem cansada, assim. Tipo, sentir sono no meio do dia, umas horas nada a ver. Fome. Exato, não. Fome nem se fala. Eu fiquei com bastante fome no começo. Achei até estranho. Você acordou em horário que não era normal você acordar, tipo, 3 da manhã, você super Sim. animada. Eu acordava, às vezes de madrugada. Não, tipo, às vezes eu acordei até 5, 4. Né, eu ligava pra eles na minha casa, minha mãe falou, por que você já tá acordada? Eu falei, não, mãe, tô no pique aqui, vamos, tipo... E isso era 4 da manhã. 5 da manhã, 4 da manhã, super bem. Mas foi mais isso no começo. Daí logo já começou minhas aulas. Essa primeira semana eu tirei exatamente pra isso, pra me organizar, pra ver a agência, abrir TFN, ABN... tirei pra isso a primeira semana pra conhecer também, daí logo em seguida já começou minhas aulas na outra Todos esses semana. documentos você fez por conta. Fiz sozinha também. Porém, no meu TFN eu tive um problema, que eu acho que talvez com a agência eu não teria, que por conta que, assim, demorou... Geralmente falam que o TFN demora, o prazo é 28 dias, mas que 1, 2 semanas sai. Passou 28 dias, passou 40 dias, meu TFN não saía de jeito nenhum, eu precisando trabalhar também, né? Eu falei, meu, o que eu vou fazer da vida? Mas você não tinha nenhum número ainda? Nada. Eu ligava no ATO, né, que é meio que o órgão que cuida disso lá na Austrália, e eles não encontravam meu registro. Era como se eu não tivesse aplicado o TFN. Tipo, eu dava meu número de celular, eu dava o endereço certo, eu dava o e-mail certo, eu dava meu nome, tudo certo, assim, e nada batia com o banco de dados deles. Então, eles não podiam me passar o número. Falei, meu, que coisa estranha. Daí teve um dia que, tipo assim, eu consegui um job com uma amiga minha pra trabalhar em um evento, era na quinta e eu ia trabalhar na sexta, no dia seguinte. Então, eu precisava do meu TFN pra trabalhar no evento. Eu falei, não, meu, agora eu vou ter que tirar. Daí eu liguei de novo, daí o cara falou, olha... Faz assim, finge que esse TFN não existiu e tira outro. Daí eu peguei, tirei outro, fiz todo o processo de novo e saiu. Tipo assim, com 3 dias eu já tinha o número de TFN. Então não sei o que aconteceu. Talvez na hora de aplicar alguma coisinha que você deixou passar ali. Exatamente, não sei o que aconteceu. Mas então eu tive problema com isso com o meu TFN, que demorou, tipo, acho que eu fui ter esse número depois de uns 2 meses, assim, 1 mês mais ou menos que eu tava na Austrália. E aí você ficou esse tempo todo sem trabalho? Eu trabalhava, só que eu trabalhava em cash hand, né? Dinheiro na mão. Daí, e também por conta que o TFN falou que eles têm um prazo pra você entregar o seu número de TFN, né, e tudo mais. Daí foi dessa forma. Mas foi o que mais deu problema, assim, pra mim no começo, pra tirar essa documentação. Daí eu também, na primeira semana, acho que foi até no primeiro dia, eu já fui tirar minha Faro ID, que é o RG de lá, né? Que eu fiquei com medo de perder meu passaporte, ainda mais que eu sou desastrada pra essas coisas. Eu falei, já é melhor garantir, que vai dar trabalho se eu perder. Então, a primeira semana eu fiz mais isso mesmo. Daí, depois já começou minhas aulas. Pessoas desastradas precisam realmente tirar o ID logo para não perder o passaporte. Exatamente. No meio da balada, no meio do processo. Que vai ser bem mais trabalhoso. Que aí vai ser muito mais trabalhoso. E aí você foi pro seu primeiro dia de aula, foi muita ansiedade, você também já estava preparada para esse primeiro dia? Não, eu tava meio que preparada, assim, na verdade. Eu comecei, as primeiras 2 semanas eu estudava de manhã, que eu escolhi estudar de manhã porque eu tava crente que eu ia achar um job à noite. Mas aí eu comecei a estudar de manhã, assim, foi até tranquilo, eu até me surpreendi. Porque, na época, eu acho que a escola me colocou num nível um pouco abaixo do que eu tava. Mas é normal, toda escola faz isso, né? Todo mundo fala.
Então, depois eu acabei passando de nível e tudo mais, então até que fiquei confortável. O pessoal da manhã, eles eram muito gente boa, todo mundo, assim, tava bem aberto, receptivo, a puxar assunto. Sempre tem brasileiro, né? Não tem como, tinha brasileiro na minha sala. Inclusive, minha amiga mais próxima que eu fiz lá era dessa sala. Então, tipo, foi bem tranquilo, assim. Eu gostei bastante, não me senti ansiosa, nada. Show. Foi E aí você de manhã ia pra escola, isso. à tarde procurava trabalho, sonhando com o trabalho à tarde e à noite, Exatamente. o que é raro Bem de raro. acontecer. E aí, como foi quando você conseguiu o seu primeiro trabalho? Como é que foi essa questão? E conta pra mim a história em detalhes de como foi. Sim, aham. Primeira pergunta, na verdade, não vou nem perguntar de como foi o trabalho. Realmente você estava no momento de precisar trabalhar, você sabe mais do que eu, que tem o momento que você precisa trabalhar e o momento que você está procurando trabalho. São coisas completamente diferentes. Exatamente. Você estava em qual momento de Eu tava precisar? procurando. Tá. Por conta que meus pais estavam me dando uma ajuda no começo, eles me ajudaram no intercâmbio inteiro, na verdade, então eu tava procurando, eu queria muito trabalhar, até mais que eu queria viajar, queria comprar minhas coisas e tudo mais, então eu tava procurando trabalho, mas também não tava naquele desespero. Mas é aquilo, quando você chega na Austrália, você tá sem trabalho, que você vê todo mundo a semana inteira trabalhando, indo pro job, fazendo suas coisas, você fala, nossa, meu, eu tô sem fazer nada. Eu tô a semana inteira sentado dentro de casa, acho que isso tá errado, né? Então Você não bate consegue aquele- nem companhia pra passear, né? Porque tá Exatamente. todo Tipo, mundo quero ir pra praia, trabalhando. porque eu cheguei lá no verão, eu quero ir pra praia. Não tem ninguém pra ir pra praia. Daí você fala, meu, acho que eu preciso arrumar um job, né? Eu preciso entrar no ritmo das pessoas. Mas, tipo, desde o começo, assim, a primeira semana que eu cheguei, eu já comecei a procurar, entrar em grupo, que lá é muito networking, né? De boca a boca. Perguntar pras pessoas, qualquer pessoa que eu ia ver na rua, eu falava, nossa, eu tô precisando de emprego. Até tem uma história engraçada, que uma vez um cara, do nada, mandou mensagem no meu celular, um número desconhecido, no WhatsApp, falando que tinha uma vaga pra trabalhar de lavar carro. Eu falei, beleza, né? Tô precisando trabalhar, vamos, né? O rate era bom, assim, que eles pagavam e tudo mais. Eu falei, vamos tentar. Só que aí o cara começou assim, mas eu preciso de uma foto do seu pé. Eu falei, tá bom. Eu tava tão desesperada que eu nem achei estranho na época. Só que eu morava com uma brasileira, né? Eu até contei a história pra ela, falou, nossa, isso tá estranho. E o cara insistiu, olha, você só pode fazer a entrevista se você mandar foto do seu pé. Eu preciso de uma foto assim, assim, assim. Porque eu preciso saber o número dessa bota. Eu falei, mas como ele vai saber o número da minha bota com a foto do meu pé? Né? Daí, beleza. Daí eu cheguei em casa, e, tipo, eu tava voltando da escola, isso. Cheguei em casa, fui mandar a foto. Daí minha flatmate falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô mandando foto do meu pé. Ela falou, você tá louca? Isso daí é golpe, não é pra você fazer isso, que não sei o quê. Isso daí é fake, não faz isso. Daí eu acabei não mandando, né? Eu não conhecia nada parecido com isso. A primeira... Por isso que eu falo, a parte boa de trazer menina aqui é que a gente descobre que tem golpes que são direcionados só pra Pra ela. mulheres. É a visão feminina da coisa. Exatamente. E a visão feminina da coisa. Agora imagina você, por exemplo. Eu Carol, teria mandado. Beleza, né? Porque é um dedo só. Pé feio, né? Faz o que você quiser. Se Gustavo, der seu pé dinheiro, tá você- bonitinho pra arrumar um trabalho na Austrália? Não, pé feio. E olha que não tava bonitinha, porque na Austrália a gente sabe que a vida não é fácil. E aí o primeiro trabalho que você conseguiu foi do quê? Daí eu consegui pelo Facebook, inclusive era um indiano que tava procurando pra trabalhar num evento indiano. E assim, e todo mundo. E ele jogou no grupo de brasileiros, isso. Então era 20 vagas. O staff inteiro, a equipe inteira, era só brasileiro, né? Foi até engraçado. Na época eu já tinha feito alguns amigos, isso assim foi depois de umas 3 semanas que eu já tava na Austrália. Eu já tinha feito algumas amizades, chamei meus amigos pra ir também, né? Então foi até engraçado, assim, mas foi bem caótico esse job, por conta que ele tem uma costura muito diferente, o indiano, né? Então, tipo, a cozinha era uma baderna. O meu chefe também, assim, ele era muito doido. Eu falava, não é possível que esse cara, ele tá sóbrio, porque ele era muito louco. E o job era o quê? Era waitress? O que Era que waitress, mas você fazia de tudo. Você também tinha que atender as mesas, você tinha que pegar a bebida, dar para as pessoas pagarem a bebida com a maquininha, ir na cozinha, pegar comida, montar os pratos de comida, levar na mesa, repor, tirar os pratos da mesa e fazer Mas de você tudo. tirava pedido também? Tirava pedido, mas era pedido só de bebida, então era mais Mais tranquilo, simples. porque a Ah, comida era function? Era function, exatamente. Ah, era uma tá. function. Que eu nem sabia na época que era uma function, depois eu descobri que eu fiz uma Mas function. você acha que isso vai ser um problema pra Emily, cara? Imagina. A Emily, cara, você vê, a galera tem essa preocupação, pô, eu não falo inglês, eu consegui trabalho. Tá aí, ó. Eu tirava até pedido com 3 Não, semanas e de como Austrália. era meu primeiro job, eu falei, nossa, eu vou dar o sangue pra ele me chamar de novo, né? Então eu tava, tipo assim, todo mundo, era 20 brasileiros, literalmente. Tava todo mundo, tipo, vou fazer o básico. E eu tava lá, não, vamos fazer, que não sei o que lá. Então, tipo, o chefe, ele meio que falou, isso daí trabalha, né? Então, tudo ele me chamava. Tudo era você. Tudo, não, bota a mão aí no meio da comida. Ele me chamava.
mexe aí nessa... Ele me chamava, então, meu, esse dia assim eu trabalhei, eu falei, meu Deus do céu, acho que eu nem devia ter trabalhado tanto. E ele nem conhecia ainda todo esse teu talento de fazer todo o processo das De coisas. desenrolar, De né? desenrolar. Porque imagina, você viu tudo que a menina fez no primeiro trabalho dela. E aí, quanto tempo que você ficou nesse trabalho? E conta pra mim o como que era estudar e trabalhar. Não, esse trabalho foi um casual, foi só uma Tá. vez. Era um evento que foi só um dia. A gente trabalhou era um sábado, eu acho. A gente trabalhou lá, acho que 8 horas, daí foi só esse dia. Eles te pagaram quanto essas 8 horas? Eram $30 a hora, eu acho, se eu Bem. não me engano. Era 30, foi até bom, assim. Ele até. E era cash Ou hand, seja, né? $240 em um dia só. Exatamente. E era cash in hand também. Só que no final ele que foi até meio sacana com a gente, porque, tipo assim, ele queria que a gente trabalhasse a mais, só que não queria pagar o valor. Porque na mensagem ele tinha falado, o evento é dessa hora até hora. Só que o valor é 30 por hora. Então, se a gente trabalhasse mais do que o horário do evento, era por hora que a gente tava ganhando. Sim. Só que ele não queria pagar. Ele falou que ele tinha determinado o horário, que era daquele horário, era aquele valor fechado. Daí, tipo, meu, brasileiro já sabe como que era. Daí foi todo mundo, falou, não, a gente, vai entrar no Firework. Esqueci o nome do órgão que cuida disso na Austrália. Mas alguma coisa assim. Vamos Acho que é falar o Fair Trade. Fair Trade, acho que é alguma coisa assim. Vamos falar com a legislação e tudo mais. Aí o cara acabou pagando a gente. Mas foi até uma experiência legal, assim, foi cansativa pra caramba. Eu saí lá fedendo a molho. Mas ok. Daí foi um casual. Daí depois eu peguei mais alguns casuals de evento. Não achava nada fixo. Assim, eu demorei mais ou menos 1 mês e pouco pra achar um job fixo mesmo. E olha que eu procurava, viu? Eu entreguei currículo em Sydney inteiro. Eu ia de porta em porta nos restaurantes, em bares, em café, principalmente. Eu cheguei até a fazer uns trials, né? Que eram os testes. Fiz, acho que uns 3 trials em bares, em restaurantes. Mas nenhum pegou. É que também eu não tinha muita habilidade com Você isso, tinha né? currículo pronto ou não? Tinha, eu fiz um currículo lá. Eu peguei peguei da minha amiga, na verdade, ela tinha feito um, daí eu falei, manda pra mim, deu só, coloquei minhas E informações. você só tinha um tipo de currículo? Só um. Eu acho que Ah. talvez o problema tenha sido isso, porque depois eu fui conversando com o pessoal depois de um tempo, e todo mundo falava, não, o certo é você ter mais de um currículo. Um para cada tipo de trabalho, né? Específico, exatamente. Tipo, você vê uma vaga top, então você aplica específico pra aquela vaga. Eu tinha só um, literalmente. E eu nem tinha experiência, né? Eu até mentia a minha experiência no currículo. Eu falei que eu já tinha trabalhado em restaurante, eu nunca tinha Mas trabalhado em é restaurante. pra isso que serve o trial mesmo. Né? Ele fala, Exatamente. você tem experiência? Vai E lá aí? então. Vai lá, entendeu? Uma vez eu fui fazer um trial de kit hand. Eles te pagaram todos os trials certinho, Pagaram, né? pagaram. Uhum. Eu fui fazer um trial em uma cozinha de um restaurante indiano, inclusive. Ele me deu uma caixa de cogumelo pra picar. Eu demorei, 3 horas pra picar. Eu acho que ele falou. Ele falou, pode ir pra casa. "Você não tem Obrigado. experiência, não." Mas fica tranquilo, se até a Emily não conseguiu, é super Normal, tranquilo. é normal. faz parte. Faz parte. Mentira. Emily, desculpa se você... Imagina. A brincadeira, tá? Não, mas, a imagina, gente... fica tranquila. mas eu falei sério mesmo. Tudo que alguém fizer de extraordinário, eu vou falar que você é a Emily daquele assunto. Não, e tem que tomar cuidado, cara, porque por mais que a Austrália seja um país correto e as pessoas sejam super éticas e tudo mais, o que aconteceu com ela de, às vezes, fazer hora extra e não pagar, acontece. Acontece. A galera tem que tomar cuidado, Tem gente de principalmente todo com os mundo casual, lá, né? Exatamente. Eu tive uma experiência onde eu trabalhei por uma semana para um indiano também, por coincidência, não aqui querendo falar bem ou mal, né, de pessoas específicas, mas eu não recebi, cara. E eu fiquei putaço, porque assim, eu perdi cara, não sei, para quem gosta de surf aí, o WCT, na época, o campeonato mundial que rolava na Gold, e eu perdi a final porque eu fui trabalhar pra esse cara, um puta de um sol, tá ligado? Carregando o carrinho ali de mercado, e E no depois o final cara o cara não sumiu, pagou. velho, ele não pagou. E Deixa eu realmente você não recebeu esse dinheiro? Nunca mais. Deixa eu pegar um Eu gatilho. encontrei ele no ônibus uma vez, eu falei, aí, não teve jeito. Deixa eu pegar um gatilho. Você lembra quem ganhou essa etapa e o que você perdeu? Cara, na época o Kelly Slater levava tudo, né? Eu não lembro se foi ele, cara, mas eu lembro que o Taj Burrow ganhou do Mineirinho roubado, e eu briguei com o australiano lá, porque o cara falava, não, mas o Taj é muito melhor. Eu falei, não importa, roubaram o Mineirinho e eu perdi isso. Isso não, Esse não negócio fez de roubar muita brasileiro falta. no surf, então, já é desde a sua época de Austrália. né? Porque naquela época o Brasil não ganhava, né, campeonato de surf. Nunca tinha ganhado. A primeira foi em 2014, foi o ano que eu cheguei no Brasil. E a primeira coisa que eu pensei foi nos australianos lá, cara. Primeiro, eu queria falei, como voltar eu só pra queria estar xingar lá e eles. falar, e aí? Vingança. E o Medina, é bom ou não é, tá ligado? Eu acho que você quer o pé frio, entendeu? Eu pode fiz ser. esse tipo de pergunta. Com o que você trabalhou lá, Emily? Então, eu trabalhava em alguns eventos de casual, mas o meu trabalho fixo que eu consegui lá era numa lavanderia. Era uma lavanderia de uma escola particular. Então, a gente só trabalhava com essa escola, né? Lavava só a roupa dessa escola e tudo mais. E meu trabalho, na verdade, era até tranquilo, era bem... Eu até falava que era meio entediante, porque era literalmente o dia inteiro a mesma coisa.
E não era um serviço muito braçal, assim. Tipo, era braçal, mas não era tão pesado quanto trabalhar na faxina, de cleaner lá, que é o que a maioria das pessoas trabalha no começo, né? Eu cheguei até fazer 2 vezes um cleaner numa faxina. Foi bem pesado. Eu até fiquei, meu Deus do céu. Mas eu acabei achando esse job, que daí eu só dobrava as roupas, empacotava e mandava pra escola. Eu nem lavava, secava, nada. Era outra parte que cuidava disso. Então era bem tranquilo. O pessoal, assim, era super gente boa, não tenho o que reclamar desse job. Eles pagavam até que bem, em comparação às outras pessoas, e por ser um job tranquilo. Tipo, eles davam lá almoço, davam café da manhã. Nossa, assim, meus chefes, eu não tenho o que falar. Eles eram muito gente boa. Tanto é que quando eu vim pra cá, vim embora de novo pro Brasil, eles fizeram uma festa pra mim de despedida, com almoço, Era me deram um australiano, presente. o Não, chefe. era um chileno, um peruano e a minha manager, minha gerente, ela era chinesa. Mas todos estavam na Austrália, assim, há 30 anos. Tipo, já era australiano, sabe? E o horário do trabalho era... Eu trabalhava das 8 às 3. E a Porque eu escola? Aí você já tinha mudado pra Exato. noite. 2 semanas, assim, que eu tava procurando job lá na Austrália, que eu via que eu não achava à noite de jeito nenhum. E quando achava, tipo assim, era de segunda a segunda. Você vai trabalhar em restaurante. E eu também não queria, assim, eu queria também curtir e aproveitar. Então eu falei, acho melhor eu trocar a escola, né? Daí eu troquei a escola pra noite, daí foi quando começou a surgir mais, começou a ficar mais fácil pra achar job. Que foi, inclusive, quando eu achei esse, que na verdade foi até uma indicação. Me indicaram pra esse job, um amigo meu que eu conheci na escola, ele me indicou. Daí eu fui fazer a entrevista, fiz a entrevista em inglês, eles mandaram que... Pediram, eu falei que eu tinha experiência na época, né, nessa entrevista, deles pediram pra eu dar 2 contatos de chefes meus, que eu tive passado, só que eu não tinha chefe, então eu mandei da minha irmã e do meu pai, eu mandei o e-mail deles, ele mandou um questionário pra eles responderam e me chamaram. Inclusive, eu até pensei que eles não iam me aprovar nessa entrevista, porque, tipo, foi totalmente em inglês, e várias coisas, e foi, tipo assim, eles faziam umas perguntas muito, como você trabalha sob pressão? Como você faria em determinada situação? Eu falei, moça, eu só vou lavar roupa. Tipo, e meu inglês não tava super afiado pra responder essas coisas, sabe? Eu falei, acho que essa daí não rolou. Mas aí depois de umas 2 semanas ele falou, olha, segunda você começa. Eu falei, caramba. Você falou que o trabalho lá, apesar de ser braçal, não era tão pesado. Sim. Dá pra ver aqui que você tá com a unha bem feita e tudo mais. Espero e tenho quase certeza que não é só porque você veio aqui conversar com a gente. Talvez. Não. Mentira. E aí, como é que era essa... Porque eu acho que pra mulher, assim, a gente não passa por isso. A gente não faz cutícula. Malemar, a gente corta a unha e olha lá. Pra mulher, como é que era essa questão dos trabalhos? Você trabalhou com cleaner também. Sim. E como é que era essa questão de manter a beleza, manter a aparência, tendo que fazer esse tipo de trabalho? Então, eu imagino que mão ficava... Porque você trabalhava com produto Sim. químico para lavar roupa. Como é que funcionava esse dia a dia pra você Olha, lá? foi terrível, pra falar a verdade, porque... De verdade, quando você vai pra Austrália, assim, principalmente no começo, todo começo de intercâmbio é difícil. Independente da sua situação, é difícil. Então, você meio que tem que ir aberta a saber que tem coisas que você vai ter que abrir mão. E, tipo, eu sou uma pessoa vaidosa. No Brasil, eu fazia unha toda semana, tipo, gostava de me cuidar e tudo mais. E na Austrália, eu fiz literalmente a unha da mão uma vez. Só que, tipo assim, foi absurdamente caro, não tinha ficado bom, era só porque eu ia viajar. Tá. Eu falei, vou, né, fazer. Mas depois eu nunca mais fiz, porque eu falei, eu acho que é um dinheiro muito alto pra gastar com uma coisa, tipo, sabe? Muito besta. Então lá, literalmente, ficou de lado, assim. O que era básico, que tinha que fazer, eu acabava fazendo sozinha, tipo, fazia a sobrancelha. Eu pintava a unha, assim, mas eu mesmo pintava a minha unha. Comprei esmalte lá, eu pintava, assim, quando dava. Mas é algo que você tem que acabar abrindo mão. Tem coisa que você tem que deixar de lado, porque não tem jeito. Tipo assim, no começo é difícil, você tem que economizar. Não dá pra você ficar indo no salão, fazer a unha, cortar o cabelo. E tudo mais. Exatamente. E o salão tipo... que você foi tinha brasileiras trabalhando? Era uma brasileira. Eu fui numa de brasileira, mas, tipo, todo mundo fala que também lá tem muito salão das asiáticas, né? E falam que... E a brasileira não costuma gostar muito, né? Do jeito que elas fazem. Exatamente, porque não é da cultura delas. Então, tipo, elas acabam não limpando muito bem, não tira a cutícula, essas coisas. Então, tipo, e é mais caro ainda, tipo, Mas aí absurdamente caro. vamos dizer assim, o comércio das brasileiras. Porque eu morei lá e eu sei que... eu acho, não sei, você chegou a participar do Papo Calcinha lá no Sim, eu tava no nesse Facebook? grupo. Uhum. Então eu sei que a mulherada, tipo, acaba trabalhando com tudo por conta. Sim. Tem pessoas lá que fazem sobrancelha, unha, maquiagem, isso, aquilo. E você não chegou a procurar uma brasileira que trabalhasse por conta, fazendo isso? Exatamente. Quando eu fui fazer a unha, foi uma brasileira. Eu joguei lá no Papo Calcinha também. Perguntei se tinha alguém que fazia. E eu fui na casa de uma brasileira, inclusive. Ela atendia na casa dela mesma e ela fazia tudo também. Fazia sobrancelha, fazia unha. Só que, como era tudo muito caro, né? Eu falei, vamos fazer só a unha, né? Mesmo
fazendo direto com ela. Era caro. você Sim, achou? e isso é porque ela era, tipo, ela até cobrava um preço mais barato, mas eu lembro que eu paguei $50 pra fazer só a unha da mão na época. Então, tipo, assim, meu, Imagina $50, só, né? R$50 aqui no Brasil, o pessoal fala, não é nada, mas, meu, $50, você faz coisa com $50 Eu lá, não né? consigo imaginar É que o não dá quanto- pra converter, né? Se Exatamente, converteu, mas pra você que ganha em dólar, você faz coisa com $50 lá, tipo, com o poder de Faz, compra porra. da Austrália. Mas eu não quero dizer nem da questão de poder de compra. Eu não faço nem ideia de qual é o valor de fazer a unha da mão. Então, se você chegar e falar... Você fazia a sua unha da mão lá, Gustavo? Então, assim, eu não consigo Eu imaginar... fiz uma vez quando eu fui pra uma festa. Não, tô brincando, gente. Não, fui olhar porque fazer essa Eu pergunta. queria Tem ouvir essa homem que história. faz, eu sinceramente não faço. Mas eu não quero nem perguntar do valor. Eu quero entender se vale. Porque, assim, eu não é um tipo de serviço que eu não uso. Então, se ela tá falando pra mim que $50 é um valor... No Brasil, quanto você paga? 65 pra fazer Reais. o pé e a mão. Reais, né? Sim, 65 50 reais dólares, pra fazer é. o pé e a mão. Não, é caro, Os é caro. $50 era só pra fazer a mão? Só a mão. Ah, não. Se a gente for fazer aquela brincadeira de quem Quem converte, não se diverte. Mas até não convertendo, porque, tipo, $50 na Austrália, você faz, tipo, você consegue ir no mercado É, o comprar poder de bastante compra é coisa. R$60 aqui, você não faz Exatamente. quase nada. Mas aí- Isso que eu quero dizer. Aí que entra a questão Você come de no Mac. quem trabalha na Austrália se dá bem também. Exatamente. Porque lá a mão de obra é valorizada. Você ganha- Infelizmente, ao contrário do nosso país. Né? Então, É. aí eu daria mais ponto positivo para a Austrália nesse sentido, Com porque certeza. é uma pessoa que ela provavelmente vive disso, num Sim. comércio informal, e deve viver bem. Sim, né? exatamente. E não é que eu tô falando, exatamente, não é que eu tô falando que é caro. É normal da Austrália, porque Sim. também a gente que trabalha lá, sabe, que trabalhou lá e sabe que ganha bem, então, tipo, é possível você pagar. É que todo começo de Austrália é difícil, todo começo de intercâmbio. Você não vai gastar exatamente. com qualquer coisa, O né? custo de vida é alto, mas você ganha o suficiente exatamente, para... você Eu, viver quando eu naquilo. cheguei lá, eu sempre falo isso também, que eu comecei trabalhando, né, em dishwasher, né, lavando louça, que é o que a maioria faz quando não tem inglês nenhum, né, um dos jobs lá. E, cara, eu morava num resort de frente pro mar. Tipo, o dia que eu levei o meu chefe lá, que eu tinha mais de um trabalho, né, outro era mudança, o dia que eu levei ele lá, ele ficou impressionado, falou, caramba, Léo, quanto você paga? Acho que eu quero morar aqui. Tipo, o cara era o meu chefe, ele tinha outro padrão de vida. Exatamente. E assim, é uma coisa muito mais igualitária, né? É isso que eu falo, que todo mundo fala. Meu, tipo, eu tinha uma amiga que trabalhava na faxina lá de cleaner, né? Ela fala, tipo, meu, a pessoa, se você vai num restaurante, a mesma pessoa que você limpa a casa dela, que ela mora em uma mansão, que ela, tipo, é muito rica, você pode frequentar o mesmo restaurante que ela a vai. mesma balada, A mesma o mesmo balada, os bar. mesmos lugares. Porque, tipo, a Austrália dá condição pra você fazer isso. Porque, exatamente, a mão de obra é muito valorizada lá. Às vezes é mais valorizada, tipo, até você às vezes acaba ganhando mais nesses trabalhos assim, do que de trabalhar em um office ou algo do tipo, ou numa agência, tipo, lá. Então, realmente, é muito valorizado isso. Quando você chegou lá, você chegou lavando o prato? Lavando prato. Como é que era a sua unha nessa época? Cara, é o job mais pesado que eu acho que eu fiz. Embora, assim, trabalhar de labor não é leve e assim, varia muito. Mas lavar louça, cara, é uma coisa que acaba com a sua mão, acaba com sua autoestima. Eu imagino. Porque É pesado, você se acostuma, né? Na real, assim, Sim. no início você quer morrer, mas depois se acostuma, a hora que começa a entrar os dólares aí, você fala, você tá começa bom, já a né? vislumbrar a Indonésia, você fala, pô, dá pra fazer mais Vale um a pouquinho. pena. E como é que entrou os dólares pra você? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Como é que foi entrando os dólares pra você? Como é nossa. quando você foi vendo que você tava fazendo dinheiro na Austrália? Exatamente, não, você fica impressionado, porque você fala, caramba, eu também trabalhava em um trabalho lá, que era em um navio, eu fazia check-in e check-out de mala. Então, descarregava as malas que chegava e embarcava as malas do pessoal que tava indo. E esse job eu ganhava muito bem, e foi um dos primeiros que eu tive lá também. Então, meu, quando a primeira vez eu falei, caramba, meu, eu ganhei tudo isso? E era um trabalho divertido, assim, sabe? Esse trabalho era um dos que eu mais gostava. Falava, caramba, eu ganhei tudo isso, meu. Tipo, eu consigo viajar, consigo ir pra tal lugar. Tipo, na época, assim, até foi quando... Depois, logo, eu fui pra Gold Coast também, que eu fiz uma viagem pra lá. E eu escolhi pra ir num feriado, acabei pagando super caro na passagem. Só que daí você vê, tipo... Meu, você consegue pagar. Você trabalha e você consegue pagar, sabe? Você consegue ter acesso àquilo. Então, assim, eu fiquei bem... Nossa... Tipo, dá um ânimo, assim, você fala, Você vamos começa pra a fazer luta. Você começa a fazer a conta por horas, né? É, Por exemplo, exatamente. eu costumava pensar, pô, a passagem pra Indonésia naquela época era $600.
Cara, quantas horas eu trabalho pra fazer isso? Meia semana? Tipo, Exatamente, Meia não, semana eu sim. tenho a passagem pra ir pra Isso é Indonésia. porque, tipo, eu trabalhava só 3 vezes na semana lá, às vezes 4, nesse trabalho fixo que eu tinha. Então, eu não ganhava muito bem. Assim, o valor por hora era bom, só que não dava muito depois da semana Você inteira. não fazia muitas horas, Não né? fazia muitas horas. Tipo, minhas amigas, meus amigos ganhavam muito mais que eu. E mesmo assim, tipo, eu conseguia viajar, conseguia me virar, conseguia sair pra comer em restaurante e tudo mais. Então, tipo, você vê que vale a pena trabalhar aí. Você saía bastante lá? Saía E aí... muito a propósito. Ó, eu lembrei que você falou que tinha comprado um celular em Miami. Foi em Miami que você Foi. comprou um celular. Aham. Provavelmente você chegou com um celular novo. Sim. Você saía muito nos horários noturnos? E como é que era? Porque assim, pra nós homens, é muito mais fácil. A Sim. gente sai, aqui no Brasil falando, né? A gente sai no horário que for, a gente fica receoso com a segurança, mas Mas vai. vai. A gente não fala não pra nada, né? Agora imagino que um dos pontos que você falou quando você falou sobre a Austrália foi a questão segurança. Como é que era essa questão de segurança lá? Você saindo à noite, sendo mulher, com o iPhone mais moderno, enfim. Conta pra gente qual que era o teu sentimento e como é que foi essa adaptação. No começo, eu ficava até, tipo, meio receosa, mas não que eu sentia medo. Tipo, é o que eu falo, na Austrália, eu nunca me senti com medo em nenhum momento. Eu nunca passei por medo lá. E olha que eu saía bastante, tipo, eu saía bastante pra balada, chegava de noite em casa, madrugada, andava sozinha de madrugada na rua. E você fala, meu, é incrível. Porque, tipo, não é que você não precisa tomar cuidado porque você sabe que é seguro, é que você não sente medo, você não se sente em Você risco. não lembra de tomar Exato, cuidado. tipo, né? meu, quando eu cheguei lá, primeiras semanas, até que você fica meio assim, eu tomava cuidado e tal, tipo... Mas depois você vai vendo, você vai até perdendo esse costume. É até estranho voltar pro Brasil e você fala, meu Deus do céu, agora eu tenho que enfiar o celular no tênis, tipo... Porque lá eu achei extremamente seguro, de verdade, assim, sendo mulher eu não me senti em nenhum momento com medo. Isso é porque também a primeira casa que eu morei lá era em um bairro mais afastado da cidade, ali da City. O caminho que eu, tipo, descia do trem pra ir pra minha casa, ele era mais deserto, era totalmente escuro, tipo, era uma ruazinha, assim, super escura. E nunca me senti com medo, assim, nunca me... E, tipo, era gente passando na rua a qualquer... Porque você tá na rua em São Paulo de madrugada, passa uma pessoa do seu lado, você já tem um treco, né? Se vê uma moto com Exatamente. duas pessoas em cima. Você já morre do coração. E lá não, tipo, é gente, todo mundo andando na rua, assim, até nos lugares mais desertos. Eu nunca me senti com medo lá. Demorou muito pra virar essa chavinha de São Paulo, Sydney Até e que assim, não. né? Pra falar a verdade, até que não. Assim, tipo, depois de umas 2 semanas, eu já tava, tipo, mais tranquila, assim, sabe? Tanto é que eu até falo, a primeira vez que eu fui na praia, eu até falei, será que eu posso fazer isso? Tipo, eu tava sozinha, que foi a primeira praia que eu fui. Eu tava tomando sol com a minha bolsa, com celular, fone, tudo, dinheiro, cartão dentro da bolsa. Tipo, vou entrar no mar e E deixar eu aqui queria, as tipo, eu coisas. queria ir no mar. Eu falei, meu, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu falei, quer saber? Acho que eu vou, né? Todo mundo fala que é seguro, vamos ver mesmo. E, tipo, meu, você literalmente, você vai pro mar, você fica quantas horas você quiser lá, você volta, tá tudo lá. Tipo, ninguém mexe. Às vezes eu ia em loja, tipo, experimentar roupa, escolher roupa, essas coisas, tipo, deixava minha bolsa no chão, assim. Escolher a roupa, via assim, tipo, sem olhar pra bolsa, sabe? Tipo, do meu lado, mas distraída. E nunca me aconteceu nada, assim. Nunca. Você que pegava onda, você muqueava a chave das coisas, assim. Porque aqui no Brasil, você vai pegar onda, você tem a chave do Não, carro. é que assim, cara, eu deixava uma mochilinha na areia também e hora ou outra eu dava uma olhada assim do mar, mas nunca, tipo, aqui em São Paulo você tem que, cara, entrar com a chave no mar. Eu nem lembro se eu entrava ou não, vou ser bem sincero, porque tem uns esqueminhas, né, que tem bolsinho assim e tal. Mas eu não tinha essa preocupação, cara. Eu ia muito sozinho, inclusive antes de eu ter carro, né? Eu pegava o ônibus, tipo, antes de trabalhar, pô, vou pegar uma onda ali em Coolangatta, né? Que era 20 minutos onde eu morava. Pegava o ônibus com a prancha, deixava tudo dentro da capa da prancha, entrava, surfava, voltava. Chegava no trabalho pingando, assim. E tá tudo bem, Gu? Tá tudo bem? Suas experiências com segurança lá, cara. Então, foi legal a gente até ter conversado com isso com a Emily, porque a percepção de um homem e de uma mulher é totalmente diferente. E realmente, aqui no Brasil, assim, eu nunca senti medo, nunca, tô com medo de sair, nunca me impediu de sair, né? E eu acredito que talvez mulheres, talvez fiquem até com receio, às vezes, de sair à noite, por questão de perigo, né? Então, assim, eu lá foi tranquilo, tipo, eu já não tinha medo aqui, lá foi mais fácil ainda. Eu acho que foi o problema quando eu voltei, que aí, quando eu saí na academia, meu pai, não, guarda o celular, tira o fone, não sei o quê. Você volta meio desencanadão, né? Eu voltei meio assim... Meio gringo, né? Tanto que um brother que veio aqui visitar, meu, na primeira semana roubaram o celular dele.
Porque ele veio, tipo, assim, sabe? Veio, Desencanadão. assim, Na australiano. Austrália. E é legal ouvir o ponto de vista feminino, porque eu morei lá, o Piá, né, ele casou e a esposa dele morava com a gente, né, ele virou minha amigona e tudo mais. E ela, um dia, ela falou, meu, vocês não sabem o que a gente passa no Brasil. É de andar no carro com uma bolsa vazia, porque se forem roubar, leva a bolsa vazia. E aqui eu tenho a segurança de ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser, com o celular, com seja o que for, qualquer horário, e eu não tenho medo, né? E a gente sabe que hoje o Brasil sofre bastante com essa questão de feminicídio, essas coisas todas. Até questão de assédio, né? A gente vê umas reportagens malucas aí que o cara dentro do ônibus, né, assediou uma mulher. Exatamente. Tipo, esse tipo de coisa na Não, tipo, até Austrália... essa questão, tipo, de, tá passando o carro, a pessoa grita, mexe com você, tipo, nunca me aconteceu isso Falta na Austrália. respeito, né, cara? Exato, O australiano é um respeito. povo extremamente educado, respeitoso. Exatamente, muito tipo, respeitoso. Tipo, nunca me ocorreu isso, né? Tipo, e eu já deixei aqui no Brasil, tipo, de ir pra lugar por conta disso. Às vezes você fala, nossa, eu não moro aqui no centro de São Paulo, né? Então, às vezes você fala, quero ir pra um show em São Paulo. Você fala, mas como que eu vou voltar? Vou ter que pegar trem pra voltar? Vou ter que pegar Uber? Uber também é perigoso, você não sabe quem é que tá dirigindo. Então, você fica, tipo, é mil preocupações. Não é só o simples de sair. E lá na Austrália, não. Tipo, não tinha preocupação nenhuma. Vou voltar às 4 da manhã pra casa, pegar o trem, ônibus, qualquer coisa, não ônibus tem da problema. alegria, né? Exatamente, todo bêbado, mundo tipo, feliz da vida. cara, Os não australianos, tem que eles são confusão. muito felizes, né, quando bebem. Então, Aqui- tipo, Aqui em São Paulo, você mora num bairro afastado ou mora numa cidade da Grande São Paulo? é uma cidade da Grande São Paulo, mas ela fica mais pro interior, é Mariporã. Tá. Então, você não pegaria um trem de Mariporã para vir fazer qualquer coisa aqui no centro de São Paulo, por exemplo, e ter que voltar 4 À 4 da noite, manhã. nunca. Jamais. Você morava onde na Austrália? Eu morava Sydney. bem na City, ali na Pitt Street. Eu já ia falar pra você, se morasse longe do centro, você faria isso. Mas se você tivesse morado longe do Não, centro... eu morei uma vez, a primeira minha casa lá foi longe do centro e eu fazia isso sempre. Tipo, foi até a época que eu mais assim saía, assim, então, tipo... Normal. Você deveria sair Normal. muito a pé à noite também, Muito, né? totalmente. Tipo, como eu morava bem na City mesmo, ali na rua principal, então tudo eu fazia a pé. Tudo. Além de mais que, tipo, os restaurantes ali na City, tipo, não compensa você pegar o ônibus ou light trail ou qualquer coisa pra ir, né? Então eu fazia tudo a pé. E, tipo, voltava à noite sem problema nenhum, assim. Super tranquilo. E uma preocupação também que as meninas têm, por exemplo, você falou que nessa primeira casa você morou com 6 homens, né? E pessoas que você nem conhecia. Sim, exatamente. Foi até uma questão que, tipo, meus pais, imagina, né? Primeira, Ficaram a filha desesperados. mais nova, 18 anos do outro lado do mundo, tipo, 6 caras na casa. Tipo, minha mãe falou, Emily, pelo amor de Deus, tranca a porta, vê se tem fechadura na porta. Eu falei, tipo, mãe, calma, a Austrália não é igual no Brasil. E era super respeitoso, assim, tipo, eles todos eram bem gente boa, tinha uns que era mais da deles, Tinha mas... brasileiro ou era tudo Não, gringo? era 4 colombianos, um indiano e 2 asiáticos. Uhum. E, tipo, nunca tive problema também. Todo mundo super respeitoso, assim, sabe? No começo eu fiquei até meio assim, né? Tipo, porque, você morar com 6 homens não é fácil, né? Porque, tipo, mulher é mais organizada exato. e tal. Tem as diferenças, principalmente mas- cultural também, né? Exatamente, cultural, porque são culturas bem diferentes, né? Assim, tipo, asiático, indiano, é uma cultura bem diferente da nossa, né? Então, tinha esses problemas, mas eram mais problemas internos da convivência, mas nada de falta de respeito. Tipo, eu nunca me senti, assim, com medo ou assediada, ou que eles faltaram com respeito comigo. Era muito tranquilo Acho mesmo. que até uma questão legal do intercâmbio, que às vezes eu falo nos atendimentos com os estudantes, eu falo, você tá indo para aprender inglês, para trabalhar, mas talvez o seu crescimento pessoal vai ser muito maior do que Exato. a questão do estudo ou trabalho. E aí você falou uma coisa que eu lembro bem, respeito. Então você vai morar com pessoas de outra cultura, pessoas que pensam diferente, têm outros costumes, mas está dentro da mesma casa que você. Então assim, às vezes você tem que começar a fazer coisas que não é normal seu, para você Pra se não, adaptar. Exatamente. não afetar o próximo, né? E é uma pessoa que você tá morando. Exatamente. É o que eu falo, tipo, o intercâmbio, a primeira coisa que você tem que pensar, quero fazer intercâmbio? Você tá disposto a ir totalmente aberto e mente aberta pra mudar totalmente seu estilo de vida, às vezes? Você tem que estar, porque, tipo, querendo ou não, todo mundo ali tem o mesmo direito, todo mundo tá morando na casa, Sim. é a sua casa, é a casa de todo mundo. Então você tem que respeitar, por mais que é uma cultura diferente, mas não é culpa da pessoa, é a cultura da pessoa. Eles também devem achar coisas estranhas da nossa cultura. Então você tem que estar. Vários. Exatamente. Vários.
você tem que estar totalmente aberto, assim, claro, você estranha um pouco, às vezes você fala, nossa, eu não aguento mais, tipo, depois eu passei a morar com brasileiras, eu morava em um apartamento só com brasileiras, né, e era tudo mulher, então era mais tranquilo, né, tipo, Ou é não. legal. Ou É aquela loucura que coincida já, né? Não, exatamente, Nada é uma fora loucura organizada, nada fora do normal. Mas, tipo, é isso, você tem que respeitar. E a Austrália te traz muito isso, porque também a Austrália é um país muito aberto, assim, né? Então, tipo, a comunidade LGBT lá também é muito grande e todo mundo se respeita. Tipo, o pessoal é muito livre lá, assim, quando é a época do... Eu peguei o Mad Grass lá, né? Pra quem não sabe, é a parada gay de lá. E, tipo assim, foi extremamente divertido, porque literalmente É da hora a as festa, pessoas né? são quem elas querem ser. Então, é, tipo, todo mundo fantasiado, o pessoal, tipo, brincando, aquelas coisas. Então, tipo, é muito legal. Eles muito são legal. assim Eu fui o tempo fantasiado. todo, na verdade, né? Porque, Exatamente, exatamente. cara, já aconteceu de eu ver pessoas fantasiadas na rua num dia qualquer. Exato, eu também. O cara de Sim. mostarda e outro de ketchup. Eu comecei a dar risada, eu fui tirar Sim. foto e ele falou, meu, por que você tá tirando foto? Tipo, é Caramba. normal, tá ligado? O Sim, Gustavo ó. falou baixinho lá, ele levantou a mão. Não sei se pegou na câmera, mas ele falou, eu fui Eu fui fantasiado. Do que, cara? Conta aí essa sua experiência no Mardi Gras. Eu aí. vou ser bem sincero. O primeiro ano, eu não fui lá, tipo, curtir o rolê, porque eu tava trabalhando em restaurante, e restaurante Sim, é. é aquela coisa, né? É domingo, é sábado, é dia de trabalho. Então eu não participei. Mas eu acho que foi até legal, porque eu acho que eu saí daqui com a cabeça ainda meio fechada do Brasil, sabe? Sim. Porque o Mardi Gras é a maior festa deles, é o carnaval deles. E aí eu falei, eu não vou participar, não sei o que, sei o que lá. Beleza. Aí no ano seguinte, né, que eu já tava mais australiano, vamos dizer assim. Gringo. Cara, eu fui fantasiado. Eu fui fantasiado de Branca de Neve. Caramba. E o meu Boa, brother, Augusto. o Pia, o Rodrigo, ele foi... Assim, a fantasia dizia que era pra ser a Frozen, eu acho, né? Só que ele colocou a fantasia, ninguém sabia que, Era Frozen. que princesa que ele era, porque, velho... Ficou princesa mesmo. Ficou... Você chegou a fantasiar de alguma coisa lá, Léo? Cara, eu não participei de nenhum Mardi Gras lá. Mas, cara, deixa eu ver, festa fantasia, não fui. Ainda bem que a gente não conhecia o Gustavo, que eu tenho certeza que ele ia falar pra você de um dos anões, velho. Eu ia amarradão. O Zangado? Zangado. Ia lá pra me ou- proteger, né? E você tá contando só coisa positiva que aconteceu com você na Austrália. Minha pergunta é, por que voltou? Exatamente, todo mundo pergunta a mesma coisa. Mas é por conta que, como eu sou muito nova, né, eu tenho 18 anos, eu ainda não tinha 100% de certeza se era aquilo que eu queria. E eu sempre fui uma pessoa muito família. Eu sempre fui muito próxima dos meus pais, da minha irmã. Eu tenho uma sobrinha também. E eu sentia muita falta. Tipo, isso pegava muito pra mim. Às vezes, na semana, assim, eu, tipo... Porque no final de semana é aquilo, né? Você tá com seus amigos, você viaja, você sai. Então, é mais tranquilo, né? Mas na semana que tá, tipo, cada um vivendo a sua vida ali, pegava bastante pra mim. Eu sentia muita falta. Então, tipo, não era uma coisa que eu falava, meu, será que eu vou conseguir enfrentar mais tempo? Será que... Como que vai ser, né? Daqui uns meses. E também, não, tipo, não era uma certeza que eu tinha, eu não sabia ainda o que eu queria fazer. Falei, então acho que é a hora de eu voltar. Tipo, eu já fui com essa cabeça de ficar 6 meses mesmo. Tipo, não vou mentir, às vezes falava, meu, será que eu não fico mais? Daí tinha dias que eu falava, não, eu só quero pegar um avião e ir embora pro Brasil, porque todo lugar tem seus dias montanha bons e russa, seus né? dias ruins. É literalmente isso, a Austrália é uma montanha russa. E minha família também tava, volta. Falei, então acho que é uma oportunidade, acho que agora é a hora de eu voltar. Deu meu tempo aqui, vou voltar, vamos ver como vai ser no Brasil. Também não é uma coisa que eu tô fechando uma porta. Minhas portas continuam abertas, então se eu quiser eu posso voltar depois. E exatamente, eu sou muito nova, então se eu voltar daqui 1 ano eu ainda vou ter 19, 20 anos. Se eu quiser ficar lá 2, 3 anos, tipo, ainda dá tempo, sabe? Então eu falei, acho que essa é a melhor hora pra eu voltar, acho que eu vou voltar sim, daí eu acabei decidindo. Mas não vou mentir que eu sinto muita falta e sinto muita vontade de voltar pra lá, passar mais um tempo também. A gente fala nas orientações finais que são quando as pessoas estão para embarcar e a gente passa todo o pré-embarque, coisa que você não teve a oportunidade de Não. participar. Mas eu espero que no seu retorno para a Austrália, um de nós seja o responsável. E aí você Com vai passar certeza. pelo processo diferente, você vai conseguir dar o feedback e falar, Dan, Sim. foi muito melhor ir com vocês do Mais que... seguro. E muito mais seguro. Então, quando a gente faz a orientação final, a gente tem um gráfico, que esse gráfico é o que eu mais gosto de todas as orientações finais. Quando eu estava em treinamento e vi a primeira orientação final, eu falei, cara, que gráfico legal que é assim. Não vou entrar em detalhes, e aí quem quiser saber sobre o gráfico, vai fazer o intercâmbio, passa pela nossa orientação final, e aí você vai ver esse gráfico. Vai saber. Mas assim, resumindo
é todo É um ciclo, né? um ciclo, de obrigado sentimento. por lembrar a palavra, que é um ciclo de sentimentos. Então, quando você vai para a Austrália, você fica muito ansioso, chega lá, se adapta, e aí você sente saudade do Brasil. Quando você chega no Brasil, eu vou falar uma realidade sua, você saiu do aeroporto e pegou a Dutra para ir para Mariporã. No primeiro trânsito que ela pegou na Dutra, que 6 horas da tarde aquilo ali tá parado, meu Deus, eu quero voltar para a Austrália. É. Aí, Lembrou do pôr do sol em Bondi lá? Nossa, me cuide. e aí, quando você tá na Austrália, poxa, eu quero voltar pro Brasil. Isso é uma coisa que a sua vida Sim. vai ser sempre assim a partir de agora. Exatamente. É claro. A não ser que eu quero que a gente tava falando fora aqui, a gente consiga levar toda a sua família pra lá. Todo mundo. É. Aí isso diminui mais um pouco. Mas foi difícil tomar essa decisão de voltar pra cá, ou foi uma decisão assim, tá dando 6 meses da escola, eu vou... Foi difícil, querendo ou não. De verdade, foi difícil. Porque por mais que eu já tinha certeza, na verdade, tipo, eu falei, não, eu vou voltar, eu tava certa. Mas muitas vezes bate a dúvida, tipo... E querendo ou não, você acaba construindo sua vida lá também. Então você já tá acostumada com aquilo, né? Tipo... Você já sabe como fazer, o que fazer. Eu já tava com um emprego fixo lá também. Então, tipo, já tava mais adaptada, né? Então você fica tipo, meu, será que eu volto mesmo? Tipo, você já tinha passado o perrengue. O perrengue, Que é a exatamente. primeira exatamente. fase. Então, tava, acho que na hora de você começar a curtir mais. Exatamente. E, tipo assim, querendo ou não, eu peguei um grupo de amizade lá que era muito próximo, assim. Tipo, a gente era muito próximo, a gente saía todo fim de semana, todo mundo. Então, você sente falta das pessoas também, assim, sabe? Então, você fala, caramba, mas será que eu faço isso mesmo? Tipo, eu já tô aqui, depois eu vou fazer todo esse processo de novo pra voltar, se um dia eu quiser voltar. Mas aí, no final, eu decidi voltar mesmo. Mas, na dúvida, sempre bate. Então você tá 3 semanas aqui no Brasil. 3 semanas. Como é que foi esse choque de realidade? Nossa, é muito estranho no começo. Muito estranho. Eu confesso que ainda é meio estranho, porque é a primeira vez que eu tô vindo pra São Paulo mesmo, desde que eu cheguei, né? Hoje foi o primeiro dia. Então, tipo, eu tive que pegar o trem o metrô também pra vir uma hora. Então, tipo, meu, você fala, caramba, é totalmente diferente. Tipo, querendo ou não, assim, as pessoas não têm tanta paciência, tem gente que não é tão respeitoso, tão educado. Tipo, meu, nossa, as coisas não funcionam, é tudo burocrático, aquele trânsito, meu. Tipo, você fala, caramba. Não, eu tava, tipo, aqui do lado com a minha irmã, que é 20 minutos daqui. Eu demorei quase 40 minutos pra chegar de Uber, por conta que tava um trânsito, semáforo um atrás do outro, aquela loucura. Você fala, meu Deus, tipo, 40 minutos em Sydney pra você ir em um lugar já é uma viagem. Porque lá, tipo, Você tudo é atravessou a perto. cidade. Você já atravessou. Você vai de mailing pro centro nesse tempo. Exatamente. E até menos hoje em dia. 20 minutos você tá em mailing de ferry. Então, tipo, é uma coisa que você fala, meu Deus, é um choque muito grande, assim, sabe? Tipo, e você já tá acostumado, né? Isso que eu falei, tipo, eu já tava acostumada lá, né? O mercado você já tá acostumado, tudo você já tá acostumado. Daí que você volta, tipo, aquela baderna, tipo, o mercado você fica 5 horas em uma fila porque você não pode pagar sozinho essa compra. E olha que você ficou 7 meses, né? 6 meses no total. 6 meses. Meu, eu fiquei 4 anos e meio Nossa. lá. Quando eu voltei, de verdade, eu pensei que eu tinha entrado numa máquina do tempo e voltei pro passado, tipo assim, parece que eu tinha voltado 10 anos. É sério, velho. Mas é exatamente isso. Eu olhava sinto assim, isso. eu falava, meu, parece que eu vim do futuro, velho. Exatamente. É uma Não, eu sinto sensação muito isso. super esquisita, cara. Você tá numa fila e vem um cara e entra na tua frente, você olha e fala, what the fuck, tá ligado? Exatamente, Tipo, lá tipo- você fica tranquilinho, ninguém te passa na frente. Não tem, tipo, é isso que eu falo. A falta de respeito, assim, tipo, de educação também é muito grande. E é o que eu falo, a segurança. Por mais que eu moro numa cidade mais afastada e lá é uma cidade pequena, mas qualquer lugar no Brasil hoje em dia, infelizmente, não é seguro, né? Então, tipo, você fala, meu, sério, isso pega muito, assim. Você tem que andar com o celular escondido, você tem que, tipo, tomar cuidado, não pode andar sozinha. Isso pega muito pra mim também aqui. Nossa, demais, assim. Então, você fica bem, nossa, caramba, que choque de realidade. O padrinho do Joca, ele morou na Austrália durante um bom tempo e a gente ficou aqui no Brasil. Então andava eu, ele e meu irmão, os 3 juntos. E, cara, a gente é basicamente como a Amy contou aqui. Eu achava que a minha roupa saía do cesto de roupa suja e chegava na minha gaveta dobrada. A Juliana vai estar assistindo isso e vai falar, mas você acha isso até hoje? Mas eu melhorei um pouquinho, então, teoricamente, eu ajudo um pouco nesse sentido. Cara, minha primeira percepção de quando ele voltou, a gente foi fazer uma feijoada, um churrasco, não lembro direito, ele foi cortar uma couve. Mano, esse cara voltou, parecia chefe de cozinha, cara. Falei, mano, seu Habilidade. intercâmbio, você pode não ter aprendido inglês, ele aprendeu, mas a gente brinca que não, que Sim. logo que ele chegou, a primeira palavra que a gente pediu pra ele traduzir num videogame, ele tinha 19, a gente tinha 18 e tal.
Aí a gente jogava videogame na nossa época, e ela já entrou no nosso vídeo, mas, pô, hoje em dia você chega de Meilen pro centro em 20 minutos. Ou seja, ó, vocês são velhos, vocês foram lá em outra época. Não, o ferry boat já tinha. O fast ferry, né? E aí a gente pediu pra ele falar, traduzir uma palavra do videogame, e aí ele não conseguiu. Eu falei, mano, você não foi pra lá. Você não tá. Mas o cara, ele se desenvolveu tanto nesse sentido, e por que que eu tô contando essa história? Em questões simples do cortar couve, que era uma coisa que, cara, esse cara nem fazia ovo mexido aqui no Brasil. E aí eu quero fazer esse link, como é que tá a sua mãe hoje, que você já sabe que o cesto de roupa suja não vai direto pra gaveta, você já sabe lavar roupa, chegou na sua casa e perdeu a mordomia ou Ela continua? foi uma profissional em lavar roupa. É verdade. Exatamente. Ela eu ensina a mãe trabalhei- dela hoje, ô mãe, você tá lavando É errado. desse jeito. Não, é que minha mãe não deixou eu mostrar minhas habilidades ainda, porque minha mãe, ela é extremamente, tipo assim, ela reclama que eu não faço, mas também ela não deixa eu fazer por ela. Entendi. Ela é extremamente assim, sabe? Então, tipo, ela não deixou eu mostrar minhas habilidades, mas eu sei dobrar roupa hoje em dia, já. Eu sei passar uma roupa, eu sei lavar roupa bonitinho, que quando eu cheguei lá, eu estraguei várias roupas minhas, várias roupas manchou. Somos dois. Não, botava roupa de couro na máquina de secar. Todo mundo falava, você é louca, Minhas não pode. camisetas encolheram todas. Não, todas as minhas roupas encolheram. Se dane. Tinha calça que eu precisava fazer a barra depois de colocar na máquina e nem precisei mais. Como é que é o nome da sua mãe? Núcia. Ô, dona Núcia, aproveita o dinheiro investido no intercâmbio e agora pega ele de volta. Sua filha já sabe lavar roupa, arrumar cama, ela é especialista, Exatamente. inclusive, em lavar roupa. Utiliza ela agora. E tá tudo gravado. E tá tudo registrado. gravado. Exato, é E melhor pra, não. e pra posteridade, porque do YouTube não vai sair nunca mais. Então, Vai estar pra teoricamente, sempre. vai estar pra sempre lá. Dona Anícia, eu vou mandar um corte especialmente pra senhora. Marcar ela. né? Não, do dia que ela chegar e falar assim, Emily, não, vem lavar roupa pra mim. Não, eu não vou. Vai estar o corte lá. Eu sou especialista em lavar roupa. Não, acho melhor não. Deixa Essa eu... frase foi profunda. Eu né? lavei, eu não lavei muita roupa, viu? Porque eu só passava lá. Então, ó, passar roupa. Como é que é o nome dela? Desculpa. Núcia. Dona Núcia, passar roupa agora é com a Emily na sua casa. Aproveita Não, isso. melhor não. Vai que eu queimo alguma coisa, ela vai ficar brava. E hoje, o que você está pensando para o seu futuro? De alguém que teve a experiência do intercâmbio, imagino que você está com um nível de inglês afiado. Sim, tá bem melhor. O que você está pensando daqui para frente? Então, hoje em dia eu trabalho junto com a minha família no escritório que eles têm de contabilidade. Eu tô com eles, mas eu tô com alguns planos com a minha irmã também, que meu sonho sempre foi abrir um business, um negócio meu mesmo. E aí a gente tá com os planos de abrir uma loja de roupas virtual, que tá vindo por aí, que se Deus quiser tudo vai dar certo. Mas eu tô pensando na faculdade agora também, né? Eu tenho vontade de fazer faculdade fora ainda. Por mais que todo mundo fala, fica com o coração na mão, mas eu tenho muita vontade de fazer faculdade na Austrália. Então, não sei ainda se como que tá isso, sabe? Ainda não tenho 100% de certeza. Porque também eu falo que, tipo, faz 3 semanas que eu voltei. Ainda é muito recente. Então eu tô ainda com a homesick da Austrália, né? Agora Mas tá ao contrário. mas eu tenho vontade de voltar, tipo, eu penso nisso, assim, eu quero fazer alguma coisa aqui no Brasil pra eu ficar com uma estabilidade financeira boa, a juntar dinheiro pra poder voltar e passar mais um tempo lá, mas mais do que 6 meses. Eu Eu quero espero passar. que você conte com a gente nesse retorno e não Com resolva certeza, fazer pode deixar, não as- vou esquecer. as coisas como Emily, não, pelo amor de Deus, tá? Arrisco. Gu, quer fazer as perguntas aí, das caixinhas de pergunta? É com você, cara. Então, na verdade, a gente recebeu algumas perguntas, né? E uma das perguntas a gente acabou já fazendo, né? Que era mais essa questão da segurança pra mulher lá. Mas agora eu tenho uma pergunta referente à viagem, tá? Você comenta, a gente não falou do que você aproveitou na Austrália. Você falou Sim. a parte, né, burocrática, trabalho, como foi até chegar lá. Eu dei uma olhadinha no seu Instagram, vi que você foi lá para o Whitsundays, né? Sim, exatamente. Conta um pouco pra gente aí dessa viagem. Olha, era um sonho meu, desde que eu já tava no Brasil e pra Whitsundays, quando eu comecei a ver a Austrália, era um lugar que eu falava, eu tenho que ir antes de voltar pro Brasil, isso eu preciso, que é a maior barreira de corais do mundo, fica lá, né? E eu via a foto, eu falava, meu, isso é incrível. E começou a surgir uma ideia também de pular de paraquedas. E eu sou uma pessoa que eu sou meio bundona pra essas coisas, pra falar a verdade, mas do nada me deu uma vontade de pular de paraquedas. Falei, meu, acho que eu vou juntar o útil ao agradável e vou pra Whitsundays e pulo de paraquedas lá. Daí uma amiga minha falou, olha, eu topo ir com você, viu? Não topo pular de paraquedas, mas eu topo viajar com você. Daí eu falei, então bora. Essa é a época. Eu tava de férias do meu job, porque isso era muito bom no meu job também, que a cada 2 meses a gente tinha férias de 1 semana. Por conta que como era uma escola, as escolas na Austrália são assim, né? Então a gente sempre tinha férias, bastante lá. E eu tava de férias no trabalho e eu falei, meu,
é a oportunidade de eu ir. Eu fui pra Whitsunday, tipo, eu fiquei só 4 dias lá, mas sério, foi assim, incrível. Eu não consigo falar assim, tipo. Você fez o passeio de barco no veleiro ou não? Não, eu não fiz o de veleiro, mas eu fiz o mergulho lá e fiz o voo cênico também, que é por cima da barreira de corais e pulei de paraquedas. E, meu, juro, eu chorei a viagem inteira, assim, tipo, dos passeios. Toda hora eu ficava emocionada, porque era um sonho meu ver. E você tá lá e vendo aquilo, tipo, ao vivo e daquele jeito que realmente é É muito lindo, tão né? lindo quanto nas fotos. Você fala, meu, não é possível que isso existe. E, tipo, não foi só em Whitsundays que eu tive esse sentimento, sabe? Todos os lugares que eu fui na Austrália, tipo, qualquer lugar que eu viajei bastante ali por Sydney também, aos redores, assim, tipo, viagem de road trip, de carro. Jarvis Então, Bay. Jarvis Bay, Wollongong, Blue Mountains. Então, tipo, você falava, todo lugar que você vai é uma beleza, assim, é uma beleza natural que você fala, meu, eu nunca vi isso na vida. E, tipo assim, eu tô a 1 hora da minha casa. E eu tenho a oportunidade, tipo, de estar aqui vendo isso, sabe? E a Austrália te traz isso, tipo, você tem essa facilidade, tipo, de viajar muito, de conhecer muitos lugares e conhecer coisas incríveis que você nunca viu na vida. Então, acho que isso que fez eu me apaixonar pela Austrália, sabe? Tipo, não tem nem o que falar, assim, porque os melhores momentos eu vivi lá, sabe? O Whitsundays foi Te incrível, falo que eu assim. viajei, eu consegui viajar bastante lá na Austrália, né? Fiz road trip até Brisbane, né? Que eu Ai, morei que em top, Brisbane. aham. Passei por Gold lá, que o Léo morou bastante em Gold. E essa viagem de Whitsundays foi a última viagem que eu fiz na Austrália. Foi tipo como se fosse uma viagem de despedida. Porque quando eu fiz essa viagem, eu já sabia que eu ia voltar, né? Eu fiz em janeiro do ano passado. E foi assim, de verdade. A melhor viagem que eu fiz, eu acho que... Eu não digo na minha vida, porque quando eu tava na Austrália, eu cheguei a ir pra Ásia. E conheci Tailândia e Indonésia. Então eu acho que essa viagem de Whitsundays ainda perde um pouquinho. Até porque eu fiquei um mês na Ásia. E essa de Nossa. Whitsundays foi 5 dias também. Sim, aham. Mas foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Foi assim, eu acho que questão de vista, assim, foi a coisa Sim. mais linda, a barreira de corais. E Exato. nessa viagem, eu fiz o passeio de veleiro que eu fiquei 2 dias e 2 noites num veleiro, passando Caramba, entre eu as tinha ilhas visto esse lá de passeio, aham. Whitsundays. Sim. Então eu literalmente dormi assim a alto Não, mar. deve ser sensacional a sensação, Foi assim. incrível, foi Inclusive, incrível. eu pulei de paraquedas em Whitsundays e foi, tipo, E a visão lá de cima? a melhor experiência da Nossa. minha vida. Tipo, meu, eu tenho muita foto, né, e vídeo, eu falo, meu, não é possível. Lá na hora, pulando, eu falei, meu, não é possível que eu tô vendo isso. E que eu tô pulando de paraquedas aqui em Whitsundays, tipo, do outro lado do mundo, sabe? Então, tipo, Gente, meu foi maior sensacional. arrependimento é não ter ido pra esse lugar. Eu vejo vocês, eu ouço Nossa. vocês falarem. Eu Caramba, falo, 4 anos de Austrália e não foi pra você Whitsundays. acredita? A minha viagem de despedida tava no inverno e aí eu optei em conhecer Melbourne, fui esquiar, né? Mas o tempo todo eu queria ter ido e não fui. Aí eu ouço as pessoas falarem e falo, cara, como eu fui idiota. Eu vou ter que voltar pra Austrália. Olha, eu já Só pra falei- ir pra Whitsundays. E vale a pena, viu? Eu Lógico voltaria que só pra vai, ir pra cara, Whitsundays. eu tenho muita vontade de ver o pessoal lá, vai ser Sim. incrível. Eu falo sempre aqui, eu sou meio que o pedinte aqui do podcast, né? Então eu falo, nada custa a gente desenhar um projetinho e patrocínios, fiquem à vontade de a gente fazer uns 4, 5 episódios lá na Austrália. Ó, eu A tô- gente tô dentro. aproveita e pula de paraquedas, aproveita e Mergulho, mergulha. o que quiser, a gente Mergulha, tá Faz um Sim. quadro pelo mundo na Austrália, Pelo né? mundo 4 da Austrália. programinhas, um mêsinho de Austrália, acho que tá bom pra todo mundo, Sim. tá não? Tá show. Tô aberto aí a propostas. Show, eu também, mano, muitas. Emily, a gente quer te agradecer muito, tá? Obrigado por você ter disponibilizado Obrigada a vocês o pelo tempo convite. pra gente vir aí. Quer deixar alguma mensagem? Quer falar alguma coisa? Enfim, fica à vontade, tua câmera tá aqui do lado. Olha, só falar que quem quiser ir pra Austrália e tiver o sonho de fazer o intercâmbio, vá sem pensar 2 vezes, porque é a melhor experiência da vida que eu acho que alguém pode ter. Eu não me arrependo de nada do meu intercâmbio, de nada que eu fiz lá. Faria tudo de novo, e quero fazer de novo, inclusive. E as conexões que você cria com as pessoas, os lugares que você conhece, tudo vale a pena. Tipo, é difícil, é complicado, você sente saudades, não é fácil, tem os momentos ruins, mas vale a pena porque é extremamente incrível, extremamente incrível. Show. Gu, alguma consideração final? Quer falar alguma coisa? Não, é só agradecer mesmo a presença Obrigada da a Emily. vocês. Então, a ideia do nosso podcast é justamente trazer informação de uma forma assim leve, né, descontraída, bate-papo, e trazer essa informação através de experiências. Então, você aqui contou toda a sua experiência, então a gente espera que pessoas que a gente alcance, né, com o nosso podcast, que você esteja inspirando talvez uma nova Emily, Sim, aham. né?
Desde que ela não faça sozinha. Não corro todo esse risco. Não corra todo esse risco. Sim, e encorajando até outras mulheres, né, que Sim, com pensam certeza. em sair do Brasil e, né, ouvindo a sua palavra, a sua mensagem, possa buscar a Austrália, né, que é um lugar seguro, bem, Sim, aham. bem legal. Show. Léo, considerações finais? Emily, te agradecer, foi um prazerzaço conhecer você, né? Você disponibilizar um tempo aí para conversar, contar suas histórias, foi sensacional, muito obrigado. Queria agradecer também a todo mundo que ficou com a gente até agora, né? Afinal de contas, são 1h30 aí contando história, dando risada, eu acho que passou rápido, né? Que foi incrível. Lembrar vocês também de dar um likezinho, interagir com a gente ali, seguir nossa página no Instagram, que é o Pelo Mundo _oficial. Né? E, cara, isso aqui é para vocês, né? Então, assim, feedback, sugestão, comentários, né? O que vocês quiserem ouvir, a gente está aqui para falar diretamente aí com as pessoas que querem fazer intercâmbio. Então, o que vocês acharem de interessante, de assunto, de dúvida, deixa lá no nosso Instagram, né? A gente tem nosso canal no YouTube também, que tem um enderecinho ali na nossa página do Instagram. E é isso, gente. Feliz de estar aqui, agradecendo aí a todo mundo e com você, Dan. A nossa missão é trazer informações com qualidade e inspirar as pessoas a poderem ser uma nova Emily, um novo Gustavo, um novo Leonardo. A gente conta muito com vocês aqui. Compartilha nosso material, divulga nosso material, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook. Eu brinco que o Thiago Leifert fala nos programas dele, eu sou um consumidor nato dos programas do Thiago Leifert, ele fala, pô, ajuda a gente a ganhar a plaquinha. A gente tá muito longe de ganhar a plaquinha, não é a nossa vontade agora, mas quanto mais gente seguir a gente, quanto mais pessoas estiverem consumindo o nosso podcast, mais perto a gente tá da plaquinha. E é o que eu falo, se a gente estiver falando para uma ou para 1000 pessoas, a mesma importância a gente vai dar aqui dentro. Gente, obrigado. Ótima semana para vocês. A gente volta na próxima semana. Até mais. Valeu.